Olá, meus amigos. É com enorme alegria que nós estamos mais uma vez aqui no Recomeçar Podcast Espírita. Já nesses minutinhos iniciais, não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, porque a rede social compreende que o conteúdo é um conteúdo relevante e passa a mostrar para mais pessoas de forma orgânica, de forma natural. Então, se você lembrar daquele coração querido, que você sabe que vai se interessar, que se interessa por esse tipo de conteúdo, não deixe de clicar em compartilhar, enviar o link, para que possa ter acesso, né? E a gente sempre diz, não somente divulgar aqui, né, o recomeçar, mas também que a gente possa fazer bom uso das redes sociais, distribuindo, compartilhando conteúdos interessantes, né? A gente já nesse minutinho inicial agradece o carinho que a gente tem recebido nas mais diversas redes, né? Nós estamos no Facebook, Instagram, TikTok, muitas mensagens também daqueles que acompanham através do Spotify. Então, se você quiser ter um contato mais direto conosco, nos busque também nessas redes e se inscreva no canal de cortes também no YouTube. A gente está com a meta de atingir os 100 mil inscritos também nesse canal de cortes. E se eu não falar aqui, o Emerson puxa minha orelha depois, né? Então, se inscrevam lá também no canal de cortes, nesse intuito, né, de propagar o bem, o amor, a esperança. E a gente já não vai se prolongar tanto, né? Coloca aqui nos comentários a sua região, o país que você está acompanhando, a sua cidade, de onde você está acompanhando esse episódio, esse vídeo, e também o dia. Qual dia que esse vídeo chegou até você? Coloca aqui nos comentários. E a gente tem a alegria de receber aqui o Rodrigo Xavier. Rodrigo, primeiro agradecer, né, o teu esforço, né, de logística também, o teu empenho para poder fazer com que esse episódio acontecesse. Gratidão, viu? Eu que agradeço a você pelo convite, pela oportunidade, né? E a todos que estão aí acompanhando a gente. E, gente, vamos sentar o dedo nesse like e compartilhar, porque coisa boa tem que ser divulgada também. A gente divulga tanta coisa ruim, né? Tem que divulgar coisa boa Verdade. também. Inclusive, ó, não acabo esquecendo no decorrer do episódio, a gente pode retomar depois mais para frente, para você ter acesso ao conteúdo do Rodrigo, acompanhar, ele tem postagens muito interessantes também nas redes sociais. É Rodrigo Xavier, mas o Instagram e TikTok dele tá rodrigo.espiritismo. Então também vale a pena, viu? Ir lá no Instagram, nas redes dele também, que tem muito conteúdo interessante, nos esclarecendo ali sobre diversos ângulos da doutrina espírita, né? Rodrigo, antes da gente já iniciar, né? Porque o público sempre cobra da gente esse aspecto pessoal com relação à doutrina, né? Que muitas vezes, às vezes, o palestrante não vai falar a palestra toda de si mesmo lá na palestra ali. E eu penso que as histórias, os casos pessoais de cada um que levou para a doutrina espírita é bem particular. Mas é interessante quando o público se identifica, né? Pô, já passei por isso, enfim, cada um tem a sua história, né? Mas antes da gente já seguir nesse sentido, você poderia fazer a prece de abertura? Vamos fazer. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade desse encontro e te pedimos que nos apoie e nos fortaleça para que as palavras aqui trazidas sejam de valia para muitas pessoas, assim como para nós também, com certeza será. Que cada um possa ter aqui um entendimento necessário para ter a sua vida melhorada, ter uma dúvida sanada e ter ali um momento de reflexão. Te pedimos que nos ampare, nos proteja e esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Bem, graças a Deus. Ô, Rodrigo, e no teu caso, assim, da doutrina espírita, como que a doutrina te encontrou, ou você encontrou o espiritismo? Eu falo que eu tive sorte, porque o meu pai, ele era católico, né? Eu cheguei até a fazer a primeira comunhão, até ali nos 7, 8 anos. Só que meu pai tinha lido a Bíblia 3 vezes já e ele era inconformado em ter um Deus injusto. Eu falo assim, não é possível, esse Deus aqui não faz sentido para mim, né? E a minha avó trabalhava fora, ela trabalhou, a gente mora no interior de São Paulo, ela chegou a trabalhar em São Paulo e eu acho que ela conheceu o Espiritismo. Quando ela voltou lá pro interior, ela falou, não, vai no Espiritismo, que você vai gostar. E aí um dia ele pegou e foi num centro.
E quando ele voltou, ele falou pra ela, não gostei desse negócio, não. Eu falei, mas como que você não gostou? Eu, não, um monte de barulho, tabaco, um povo fumando, bebendo. Ela falou, não, mas você não foi no espiritismo. Não, mas eu fui lá no centro. Ele tinha ido na Umbanda, né? Não tinha gostado. Aí passou uma semana e falou, não, então vai, vou. E ele foi num centro espírita, né? Lá de Mirassol, que era do Adelino, inclusive muito amigo do Chico Xavier, que sempre estava visitando o Chico lá em Uberaba. E ele foi uma primeira vez ali e a palestra foi sobre Deus, né? Ao acaso. E aí aquela palestra veio falando do Deus bom, do Deus justo, e aí ele falou, não, é isso que eu quero. E aí começamos no Espiritismo, né? Então eu com 8 anos já comecei ali nas escolinhas. E aí a gente começou a frequentar. Depois ele foi para um centro maior, porque ela não tinha muita oportunidade, era um centro menorzinho. Um centro grande ali que tinha bastante atividades. E eu comecei a me envolver já com a mocidade, né? Desde muito jovem. E com 16 anos a gente fazia muita campanha na rua, fazia a Alta de Souza, né? Sempre juntando bastante gente ali. Fiz parte no grupo do Interact também, que era do Rotary, sempre pensando assim bastante nessa pegada, né, E teu pai de também, trabalho. acompanhando, E ele seguindo? sempre, né, no centro ali, foi se envolvendo cada vez mais e aí a coisa foi, né, crescendo. E aí a minha primeira palestra foi engraçada, né, porque ali já era um centro que não era tão pequenininho para a cidade ali, que eram centros menores, né, mas frequentava cerca de 300 pessoas. E eu comecei a fazer faculdade e ele chegou para mim e falou assim, ó, eu tenho que fazer uma palestra lá no centro, mas eu tô rouco, eu não consigo falar. Vai lá e faz no meu lugar. E nisso você tá há quantos anos, mais ou menos? 18, 18. 18. Primeira palestra. Falei, então vai. Cheguei lá no centro e ele não foi, né? Aí eu conversei, a moça lá veio me recepcionar, falou, nossa, que maravilha, você veio ver teu pai, porque eu tava na faculdade, não tava indo, né? Eu disse, então, tenho uma notícia para te dar. Ela falou, qual? Falei, meu pai tá rouco, ele não vem fazer a palestra. Ela ficou branca. Ela falou, e agora? Esse centro lotado. Falei, então, a segunda notícia é que eu vou fazer no lugar dele. Ela ficou branca pela segunda vez. Ela falou assim, lascou, né? Mas aí subi Caraca. lá, né? Fiz uma palestra, todo mundo gostou. E aí subi lá, falou, nossa, é cria da casa. E acabou marcando uma E, outra. Rodrigo, você tinha algum receio, assim, Nunca tive. de falar em público, Não, nada? nunca tive. Então, assim, já e parece que quanto mais gente tem, mais eu gosto de fazer assim, menos nervoso eu fico. Legal, meu, que bacana. E aí começamos, né, fazer ali palestras, né? Principalmente ele trabalhar. Já comecei a trabalhar nos trabalhos mediúnicos, né? Desde muito cedo também. E nessa época, na verdade, 4 anos depois, né? Assim, com 22 anos, nós fundamos um centro numa cidade pequenininha, né? Em Jaci, que era uma cidade vizinha, uma cidade que tinha um índice muito alto de suicídio, mesmo sendo pequenininha. Não tinha nenhum centro. Mirassol, que é do lado ali. Agora, Mirassol tá famoso por causa do futebol, né? É, tá indo bem no É, a gente Brasileirão, é ali né? de Mirassol, né? E ali a Mirassol já tinha uns 10 centros, né? E a gente pegou e montou um centro em Jaci e tá fazendo esse ano, acho que 20 anos já Que de legal. fundação. E por que a escolha de Jaci? Tinha alguma... Justamente por isso, né, Ah, foi na o necessidade do mentor local. espiritual do meu pai na época falou assim, ó, a gente precisa montar um centro e vamos montar lá porque a coisa lá tá difícil, né? Então foi essa a escolha e a gente foi para lá e montou o centro lá. Só que desde muito cedo eu sempre tive muito contato com o plano espiritual, não só de parte de intuição, né? Então, assim, vários casos de sem noção nenhuma de fazer alguma coisa, mas pela intuição fazer, né? Como um caso, por exemplo, uma vez a gente estava fazendo pizza em Jaci e a gente vendia em Mirassol, entregava essas pizzas ali, né? E aí um rapaz do centro falou assim, ó, tem que entregar uma cesta básica para uma senhora que ela chama fulana, casada com o senhorzinho tal, que mora lá no bairro Aeroporto, lá em Mirassol, que é um bairro que não é tão pequeno. Falei assim, então na hora que você for levar as pizzas, você leva essa cesta para ela. Falei, tá bom. Qual que é o endereço dela? Ah, não deram o endereço. Falei assim, como assim não deram endereço? Como que eu entrego uma cesta básica? Ah, não sei, foi a fulana do centro tal lá que pediu, acho que a senhora foi pedir para ela pediu para eu levar. Então tá aí, falei, então vamos levar. Minha mãe foi no carro, colocamos essas pizzas no carro, né, a cesta básica, entregamos todas as pizzas, eu falei pra ela, agora a gente vai entregar essa cesta básica. Ah, onde que é? Eu falei, não sei. Assim, você é louco, como que você não sabe? Eu falei, vamos na intuição, vamos no cheiro. Entrei no bairro, vai, vira, vai, vira. Andamos assim uns 10 quarteirões, parei num lugar, tinha uma pessoa, perguntei, sabe onde mora a dona fulana, casada com o senhorzinho e tal? Ah, sei, aqui do lado. Olha,
Ela olhou pra mim e começou a dar risada. Eu falei assim, a gente tem que fazer essa... Dar a oportunidade da E, espiritualidade agir. e me diz, vamos supor, nesse caso, você chega, ou, né, nesse caso específico, chegou a ouvir uma voz, alguma coisa assim ou não? É, você consegue diferenciar, ou nesse caso, assim, se era você que estava indo, ou um espírito conduzindo? Não é nítido a ponto de você falar que tem alguém falando no seu lugar, mas é uma ideia sua. Sim. Então, uma intuição tão forte que a partir do momento que você começa a ouvi-la, você começa a perceber que não é sua, porque ela começa a vir, né? Então, e não dá para você bater de frente com ela, porque muitas vezes a gente acha que a espiritualidade não age sobre a gente. Tem até um outro caso engraçado que a gente fazia também o trabalho de toda segunda-feira, a gente visitava as pessoas lá em Jaci que estavam doentes, não podiam ir no centro, né? Então tava de cama, alguma coisa assim. E nós fazíamos em duplas. Então tinha duas duplas. Eu ia com meu pai e tinha mais uma outra. Quando ia eu e meu pai, a gente passava acho que em 4 casas, né? Teve uma época. Então, a gente ia numa casa, você chega lá, você faz o quê? Você faz uma prece, abre o evangelho, aplica o E passe. já era família cadastrada? Ou não, Não, aleatório? assim, o pessoal pedia, falou assim, ah, fulano tá doente, vamos fazer uma Tá, visita. Então a gente já colocava, pegava o endereço, né, entendi. e ia. Não era aleatório. Não. Então a gente já sabia que tinha que ir em 4. Então a gente ia em 4. Então ia na primeira, abre o evangelho, assunto normal. Vai no outro, outro assunto, vai no outro, outro assunto, vai no outro. Abria ali no quarto, era um assunto específico, que eram os órfãos. Segunda semana, a gente voltou nas 4, porque eles ainda estavam doentes. Assunto aleatório, assunto aleatório, assunto aleatório, chegou naquela casa, os órfãos. Terceira semana, aleatório, 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 os órfãos. Pai, tem alguma coisa estranha aqui. Pô, vai achar que a gente só tem isso no Evangelho, porque terceira semana seguida. Ele falou assim: ah, eu não prestei atenção. Eu falei, você não prestou atenção porque sou eu que leio, né? Mas eu tô abrindo aqui. Tá. Não, não sei. Deve ser ao acaso. Quarta semana. Aleatório, aleatório, aleatório. Chegou lá e falou assim: ah, agora vocês não me pegam, não. Na hora de fazer o Evangelho, eu falei assim: eu sei que é meio pro final. Vou abrir no começo, né? E ele faz a prece. Peguei no comecinho, abri, todo bonitão. A hora que eu olhei, de ponta cabeça. Virei os órfãos. Falei, tá bom, nunca mais eu vou questionar, perguntar. Caramba. Vamos fazer o que tem que ser feito. Então, sim, são coisas que vão acontecendo, e aí, né, fora isso, as capacidades anímicas, que até então não eram mediunidade, que eu sempre tive, que é principalmente o desdobramento, né? E essa intuição muito forte. Então, assim, eu me via deitado, né, desde sempre, estava ali, acordava, me via deitado, é, aquela situação meio diferente, ia fazer visita em algum lugar, resgate umbral direto, 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 desde muito cedo. E eu tinha uma capacidade muito grande de trazer essas lembranças de lá. Porque o grande problema de sair do corpo, né, é que todo mundo sai toda vez que dorme. Só que quando volta, ninguém lembra. Porque há uma limitação ali, né? Então, assim, eu sempre lembrei muito dessas experiências, Então, e né? esse desdobramento, né? Se você puder até explicar para o público o que que é o desdobramento em si, e você exercitou lembrar ou não? Sempre foi natural você se recordar dessas experiências durante o sono? Eu tinha uma facilidade, porque isso era mais, já era espontâneo desde sempre, né? Mas isso foi também desenvolvido. Eu trabalhei 20 anos em cima de desenvolver isso para que você tivesse, né, assim, mais facilidade em entender as coisas. Porque você passa a controlar. Porque quando é só espontâneo, você tem aquilo, só que você não controla, não é sempre. Então, assim, é de forma esporádica, às vezes uma vez no ano, dependendo das pessoas. E aí, a hora que você abre o assunto, que nem eu tô trazendo um pouco desse assunto ali nas redes sociais, você percebe que muita gente tem isso. Por quê? Esse desdobrar é o quê? Todos nós somos espíritos, né? A gente sabe disso. E nós temos dois corpos, que é o perispírito e o corpo físico. Só que quando nós estamos na erraticidade, né, Kardec vai falar ali que quando a gente está no plano espiritual, nós estamos com o corpo perispiritual apenas. O espírito não tem como aparecer, porque ele é imaterial, ele é feito de princípio inteligente, então ele não tem forma. Então, como que dois espíritos apareceriam para o outro? Não dá, é só ser pensante, é só consciência. Então, todo mundo sempre vai ter o perispírito. Sempre ele existirá. Nem que ele seja sutil a ponto de ser uma fagulha de luz, mas ele sempre vai existir, porque ele tem outros propósitos. Então, a partir do momento que eu estou na erraticidade, eu tenho esse corpo espiritual e sou o espírito. Quando a gente encarna, né, que a gente volta para a matéria,
há ali um corpo físico, esse corpo espiritual ele vai se adaptar para que ele tenha a mesma forma, porque ele é plasmável, então a gente consegue mudar ele, né, conforme a vontade, mas com todo o planejamento ali começa a mudar, eu vou ser minimizado, vou ter o formato de uma criança, vou colar ali na mãe, vou começar a conectar e a gente reencarna. Então tá, o que que vai acontecer agora? Conforme o corpo vai desenvolvendo, o corpo espiritual vai copiando. Então começa a brincar os dois. Existem uns fios ali ligando. Conforme você vai crescendo fisicamente, o corpo espiritual vai replicando. Se você mudar o corpo espiritual, ele também replica no físico. Por quê? Porque você pode, pela vontade, ficar doente e criar uma doença no físico. Ou você pode se curar pela fé e também alterar o físico. Então, a vida toda do corpo físico, um vai copiando o outro. Só que o que acontece? Esse corpo físico ele precisa se alimentar. Então ele vai se alimentar de comida, de água, de luz, energias que vêm da Terra, energias que vêm da atmosfera. Né? Os antigos falam também, principalmente no Oriente, do prana, que é a energia vital que a gente capta. Só que uma dessas energias a gente tem que captar ela à noite, e ela é muito sutil. Então, quando nós dormimos, o corpo espiritual que está ali preso, né, por aquela energia que está segurando os fiozinhos, que a gente chama de liames, ele precisa expandir aquela energia vital para ele poder captar como se fosse uma esponja. Então ele começa a expandir, afrouxa, né, a força de segurar e o corpo joga a gente para fora. A gente quem? Eu, espírito, com o corpo espiritual. E aí fica um fio ligando, né, que é o cordão de prata ou liames, né, que a gente chama no espiritismo. E quando nós temos que acordar, esse fio puxa a gente de volta, o corpo traz de volta. Então, enquanto esse fio existe, eu estou encarnado. Cortou o fio, eu estou desencarnado, que é o medo de todo mundo. Eu vou sair do corpo e vão cortar esse fiozinho, e Não aí? corre esse risco. Não corre esse risco, depois a gente pode falar melhor disso. Mas sempre o corpo vai puxar de volta. Então, desdobrar é o quê? É uma capacidade inerente ao homem, todo mundo tem, e todas as vezes que a gente dorme, o corpo joga a gente para fora. A maioria das vezes a gente não tem uma experiência fora do corpo, porque a gente fica ali. Sai e fica ali. E às vezes dormindo ali. Então o corpo dorme fisicamente e o corpo espiritual fica dormindo também ali fora e não acontece nada. E aqueles que dizem assim que, eu durmo, apago e só acordo no outro dia, não tenho sonho, não tenho lembrança, mas o corpo dele saiu ali, ainda que tenha ficado próximo. Tem como ele exercitar para lembrar quando despertar, ou até mesmo sair mais longe do que só ficar próximo do corpo? Por que que às vezes as pessoas lembram? E mesmo essa pessoa que nunca lembra, vamos pensar assim, em algum momento ela lembra. Às vezes, nem que seja uma vez no ano, ela vai ter uma lembrança ali muito forte. Então, o que que é até a diferença do sonho com uma experiência fora do corpo? O sonho não tem sentido. Então, sonho é o cérebro trabalhando ali, né, um monte de imagem. É um elefante que sai andando e vira um alfinete que sai pulando. Não faz sentido nenhum. Então, são imagens aleatórias que o cérebro joga ali na nossa mente. E isso é o que a gente chama de sonho. Aquilo que tem sentido, às vezes você acorda, parece que você abraçou uma pessoa, você está sentindo o calor dela, você está chorando de emoção pelo reencontro com algum ente desencarnado, por exemplo. Ou você visitou um lugar de forma tão vívida que aquilo parece que você estava realmente no lugar. Então, são percepções que às vezes a gente tem. E o André Luiz conta um caso desse, se eu não me engano, em Os Mensageiros, que uma senhora está ali como espírito e a neta vem falar com ela. E a senhora dá algumas dicas, alguns conselhos para essa sua neta e ela volta para o corpo. E aí o André Luiz fala: Nossa, mas ela vai lembrar? Ela fala, só pode ser que ela não lembre do encontro com a avó. Mas ela vai ter lembranças ali, ideias quando ela acordar que refletem aquilo que a avó falou, como se fosse uma ideia. Sabe quando a gente tem um problema faz 30 dias, você não resolve de jeito nenhum, aí você acorda um dia com a ideia mágica, fala, nossa, como eu sou inteligente, por que eu não pensei nisso antes? Você Sim. teve uma experiência fora, alguém te falou, faz assim, faz assim, faz assado. E você volta pro corpo, mas o corpo não vai deixar você lembrar. Então o que que eles fazem? Trabalham para injetar essa ideia na nossa mente física, por intervenção. Então, quando a gente tem que lembrar algumas coisas, e isso é importante, e o nosso corpo não está pronto para isso,
Eles conseguem trabalhar ali Do plano espiritual. do plano espiritual e injetando isso no cérebro, né, fisicamente, para que a gente tenha essas lembranças. Então, algumas dessas lembranças acabam acontecendo porque houve ali um trabalho da espiritualidade para que a gente materializasse aquilo fisicamente. Então, assim, alguém vem e fala assim, ó, você não consegue lembrar, então disso aqui você vai precisar lembrar. Então, no caso de, você citou esses encontros, né? Muitas vezes de ente querido que já desencarnou. A gente recebe muita mensagem nesse sentido, né? Na página, dessas pessoas saudosas, né? E fala, pô, um irmão já sonhou, um outro amigo já sonhou com esse ente querido em comum nosso. E eu nunca sonhei. Então a pessoa acaba até se sentindo mal, como se não tivesse tido permissão de ter esse encontro. O que que você acha? Pode estar havendo encontro e seria prejudicial para ela se lembrar quando despertar? Ou pode estar tendo algum empecilho? O que que você pensa a respeito? É, pode ser que, assim, na maioria das vezes vai acontecer, porque quando o espírito vem para visitar, né, a gente vê em vários casos do André Luiz, há esses encontros fora da matéria, só que o problema é o corpo físico. Muitas vezes o corpo físico ele não registra, porque assim, ó, como que funciona essa comunicação? O corpo espiritual, para ele passar impressões para o corpo físico, tem ali o que a gente chama de duplo etérico, ali no meio, que é como se fosse o meio campo que vai pegar a informação do corpo espiritual e passar para o físico e do físico para o corpo espiritual. E ele usa ali o que a gente chama dos centros de forças, né, que o André Luiz traz, que outros chamam de chakras, principalmente no Oriente, que são ali discos de energia que ele serve como filtro. Então ele que é o canal. Então, do corpo espiritual faz uma transmissão de energia, vamos dizer assim, diretamente para o físico, ali nos gânglios, né, em alguns pontos importantes, né, alguns nervos, para poder ter essa comunicação. Esses centros de forças, geralmente ele tem ali um tamanho ou uma ativação meio que padrão, geralmente meio engrunhadinho. Né? Todo mundo tem isso, né? Suficiente para ter a comunicação entre ele e o corpo físico. Só que se você tiver isso um pouco mais desenvolvido, vai passar mais do que seria o natural. É onde você passa a ter percepções. Clara evidência, clara audiência e tantas outras, né? Principalmente essas das lembranças. Então, tem 7 principais. E esses principais vão trazer ali cada um posicionamento diferente para você lembrar mais, para você ter uma saída mais rápida, para você ter mais sentimento, enfim, cada um serve para uma coisa. Mas não tendo isso muito bem desenvolvido, dificilmente você vai lembrar. Então, qual que é o treinamento? É treinar essa abertura. Então, trabalhar principalmente a energização, essas ativações desse centro de força, vai fazer com que você tenha um pouco mais de clareza, né, em cima E como dessa. seria isso? É o próprio passe no centro espírita ou, Pode ou ser o alguma coisa passo. específica? O que que pode acontecer? Estou estudando no centro espírita, não vejo nada, não sinto nada, não percebo nada. Vou para um trabalho mediúnico, porque já fiz todos os estudos, aprendi a mediunidade. E quando você vai estudar a mediunidade, pelo menos lá no centro a gente faz assim, num dia de trabalho mediúnico, que está tendo estudo. Se eu te falar assim, ó, você fala assim, Rodrigo, eu senti formigar no meu lado direito. Isso é bom ou isso é ruim? Não sei. Porque você pode sentir formigar e eu sinto gelar. E a gente não sabe o que que é. Então, qualquer pessoa fala, se você sentir tal coisa, é um espírito ruim, um espírito bom. Mentira. Por quê? Porque cada um sente diferente. E a gente percebe isso nos treinamentos. Então, o que que a gente faz? Ó, semana que vem, no nosso estudo, vai ser colocado do nosso lado um espírito em sofrimento. Então chega todo mundo naquele dia, todo mundo está concentrado, os espíritos de espiritualidade já traz ali um espírito, vai colocar do lado de cada um. Você vai sentir gelar e eu vou sentir formigar. Então você sabe agora que quando você sentir aquilo, provavelmente é um espírito em sofrimento que está precisando de ajuda. E isso já é combinado com a Com a espiritualidade? espiritualidade, no curso, né? Semana que vem vai ser colocar, o seu mentor vai te tocar. E aí chega na outra semana, Então, a mas gente. você pode definir isso sozinho ou não? Vamos Não, a supor, gente. a própria Não, é a gente que espiritualidade define. define. Então, E aí assim, você, como a por gente experiência, você sabe que a espiritualidade tá vai ali. seguindo em conjunto, né? Exatamente. Entendi. Então, é uma forma de percepção, né, de você se conhecer. Então, cada um sente uma coisa diferente. Alguns não sentem nada, né? Mas quando você sentir aquilo, é uma forma de você se conhecer. Ok, vou começar a trabalhar. Quando você começa a trabalhar, você pode ter alguns papéis diferentes. Aí vou fazer ali a conversa com o espírito. Você vai ter uma intuição absurda. Eu sei porque eu já passei por alguns pontos. Então, assim, quando eu estava ali conversando com o espírito, você não pensa para falar com o espírito.
Às vezes você fala, assim, o espírito começa a querer te enrolar, você fala, não, olha pro teu lado. Não é a tua mãe? Ele começa a chorar. E como que eu sei disso? Porque a intuição vem muito forte. Quando você está fazendo ali, não, vou fazer vibração. Você começa a fazer vibração, você começa a sentir uma energia descomunal. E aí você começa, às vezes, a ver algumas coisas. Ou vou fazer o trabalho de desdobramento para poder fazer resgate, né? Para buscar os espíritos para trazer. Então, cada papel que você assume é como se você fosse, a princípio, um machado mal amolado e agora a espiritualidade vai te amolar, vai trabalhar os teus chakras ali, as suas energias, para que você tenha essas percepções. Então, o fato de se colocar como trabalhador disponível vai fazer com que eles te ajudem a ter essas habilidades, vamos dizer assim, E, e melhor alguém, desenvolvidas. e alguém que. Porque a gente vê assim, relatos de pessoas com a mediunidade, muitos dizem assim, eu já via em casa, quando eu era pequeno, eu tinha essas sensações, tal. Mas ocorre de alguém nunca ter sentido nada, passar pelo curso ali, aprender a parte teórica, e quando for para a prática, ela acaba eclodindo, aparecendo uma mediunidade que ela própria desconhecia? Sim, tem muitos casos, inclusive de psicografia, né? Você fala assim, eu nunca psicografei. Nunca ninguém parou, às vezes, em casa para psicografar, mas no centro ou no trabalho. O que você vai fazer, acontece. Então aí começa um desenvolvimento. E esse desenvolvimento é justamente, né, esse se disponibilizar para que isso aconteça e aí a espiritualidade vai trabalhando, né? É só o problema é que dentro do espiritismo a gente não tem muito conteúdo sobre isso. Às vezes a gente tem que sair um pouco para poder entender, né? Os chakras, né, é uma dessas informações. Kardec não fala de chakra. Só que quem traz isso muito forte é o Leadbeater da Teosofia, que ele vai trazer ali no início do século XIX e do século XX, desculpa. E quando ele traz essas informações, ele era da igreja, bispo, né? E ele pega os principais e ele tira o chakra sexual, né? Por conta de pudor, essas coisas, ele coloca um secundário que é o esplênico, né? Em cima do baço, que é um que catalisa ali as energias, mas ele não é o principal. E aí ele faz uma literatura meio diferente. Então ele pega lá do Santos todas as informações, mas ele monta algo um pouco diferente. Então você tem ali todos os seis e aí você dá uma desviada que tem o esplênico. O Edgar Armond, quando ele traz dentro do espiritismo esse conhecimento, né, que ele vai fazer toda ali a padronização dos passes, né, na Federação Espírita Paulista, que ele vai criar ali toda a parte de educação, ele incorpora isso num livro Passes e Radiações, de 1950, e ele claramente copia o Leadbeater, ele traz dele. Por quê? Porque ele também tem o defeito do esplênico. Ou seja, ele copia essa alteração que foi feita. 80% da literatura do mundo não fala desse esplênico. Ou seja, então houve ali uma incorporação, por quê? Porque Kardec não era médium de clarividência para poder analisar tudo ali. Então ele olhou fisicamente, ele olhou os efeitos, ele olhou os fenômenos, né? Mapeou, fez toda a parte que a gente conhece. Acho que não daria nem tempo Não tem como. dele abordar tudo o que viríamos abordar depois, né? Exato. E aí o Edgar traz isso, o André Luiz traz também essas visões, essas informações, só que a gente não tem muita teoria de como treinar isso. Então fica um treinamento mais assim, deixa acontecer, né? Você Sim. vai ali e aquilo vai acontecendo. Só que existem formas de trabalhar, por exemplo, com vibração de luz. Então, eu vou fazer uma concentração ali, vou imaginar que está pulsando luz de dentro para fora, né, em cada um dos pontos. É só imaginar essa luz vibrando, você começa a perceber uma ativação desses centros e isso vai aos poucos melhorando essa capacidade. Mas o processo mediúnico, ele né, quando surge principalmente, é justamente para a gente não se preocupar muito com esse desenvolvimento. Porque se você pegar outra linha mais antiga do Oriente, você vai para dentro de uma caverna, você fica 30 anos lá, trabalhando essas energias, se desenvolvendo. Tanto é que a teosofia é contra a mediunidade, né? Então, assim, tem algumas coisas interessantes, mas a partir do momento que é só desenvolvimento individual, para mim, por exemplo, já não serve, né? Então, a mediunidade ela é muito importante. Então, ao invés de você fazer isso tudo sozinho, não, Kardec fala que tem os espíritos agora que eles vão te ajudar. Então, mesmo que você não tenha muito conhecimento e muita habilidade, ainda assim, se você se disponibilizar e tiver num trabalho sério, com um espírito bom, um espírito sério, o trabalho acontece e o desenvolvimento acontece. Então, você consegue, mesmo sem muito estudo, muito desenvolvimento individual, você consegue ser útil e trabalhar, né? E aí começa a proliferar isso e aumentar de uma forma
exponencial esses trabalhos a partir do momento que não tem que todo mundo ficar preso, né, 30 E, anos estudando. e qual que você acha que é o equilíbrio ideal, até pela sua experiência no centro, acredito acompanhando o desenvolvimento de médiuns e de mesclar a teoria com a prática e quanto tempo, né, de um passo para o outro, assim. O espiritismo ele é muito interessante num ponto onde você, primeiro, você começa a estudar, né, você vai ter ali as suas dúvidas. Tem centro que com 2 anos você está no trabalho mediúnico, tem centros que com 20 anos você vai para o trabalho mediúnico, 10 anos. Então, assim, existe uma diferença muito grande. Então, assim, no meu ponto de vista, você não precisa estudar 20 anos. Ou seja, a gente vai estar fazendo a mesma coisa que os outros tinham que fazer, estudar 20 anos para poder trabalhar. Porque, na verdade, o trabalhar, por que que a espiritualidade precisa da gente? Porque a gente tem energia, né? Muitas vezes o espírito não consegue pegar um espírito no umbral, mas eu, em desdobramento, consigo, porque eu sou mais denso que qualquer espírito. Então, olha como Deus é inteligente, né? Se os espíritos de luz fizessem tudo, eles não precisariam da gente. Mas eles precisam da gente porque a gente é mais pesado que o espírito mais sofredor que existe. A gente consegue pegar qualquer um. Se um espírito de luz entrar no umbral e tentar pegar um espírito, ele não vai, a mão dele vai passar por dentro. A densidade é muito diferente. Mas eu, fora da matéria, eu pego qualquer um. Então eles precisam da gente por conta da energia. Então esse casamento acontece, ó. A gente vai ter paciência com vocês, mas a gente precisa que vocês tenham essa disponibilidade. Então, a partir do momento que eu me ponho disponível a trabalhar, vou estudar 2 anos, 2 anos, 3 anos, é suficiente para você já começar, nem que seja doar energia. Então, o que que eu vejo que falta muito no centro? Vamos montar uma sala só de vibração? Você não vê mais isso. O Edgar Armond fazia isso na época dele ali, que tinha grupos de vibração que doava energia para o mundo. Juntava um monte de pessoas, vamos vibrar para a Terra, vamos Eu vibrar. acho que a Aliança faz até hoje esses encontros, né? Online, cada um na sua Sim, casa, se eu não me engano. é possível que sim. Ou seja, então assim, é vibrar, o que é vibrar? Aí vamos entrar no trabalho mediúnico. Aí a pessoa estudou 10 anos, foi para o trabalho mediúnico, ela vai vibrar. O que que acontece? Ele está ali, ele não sabe o que ele faz. O vibrar, às vezes ele dorme, que ele acha que ele não é útil, que ele só tem que estar ali. E a pessoa que está fazendo a psicofonia ali, ela tem que ter a energia suficiente para ela não ter os resquícios da comunicação, né? Então, assim, às vezes ela vem, ela vai ter a comunicação de um jeito ou de outro, mas ela sai arrebentada, ela passa mal a semana toda. Então, o trabalho de quem está fazendo a vibração é importante. Então, essa vibração tem também técnica, né? Como você vibra, como você doa essa energia, que tipo de energia que é. Então, são coisas assim que a gente precisa ter um domínio de como fazer, que a gente pode, né, até no próximo assunto falar sobre as formas de pensamento de Perfeito. trazer isso, né? Mas essa capacidade de desdobramento, E, todo mundo tem, né? e o desdobramento, ele está relacionado com o grau evolutivo ou não? Vamos Não. supor. Fala assim, pô, eu acho que eu durmo, os sonhos, as percepções que eu tenho é sempre só próximo do meu quarto, onde o meu corpo ali está descansando. E o outro que consegue ir para lugares distantes não tem relação com o grau evolutivo. Tem grau com. Tem, assim, sair todo mundo vai sair. Tenho relacionado ao grau evolutivo para eu entender o que que eu vou fazer. Então vamos imaginar assim, ó. Eu acordo no meio da noite ou à tarde, naquele soninho que a gente tem mais leve, com a tal da catalepsia projetiva ou a paralisia do sono. A pessoa tá ali, o corpo inteiro vibrando, ela tenta mexer e não consegue. Mas Isso ali ela acontece. está consciente. Ela tá consciente, ela tá acordada. Isso acontece com muita gente. A pessoa. E é legal que nos vídeos eu coloco que todo mundo é desesperado. Fala assim: é horrível, é É. terrível. Eu tento gritar, não consigo gritar, eu tento mexer. Eu falo assim: gente, tem gente que daria um rim para ter essa experiência que você teve. Por quê? Porque você está descolado. Então, a hora que você tem essa percepção, você está mexendo e não mexe. Por que que não mexe? Porque você está mexendo o corpo errado. Você está com o físico e o corpo espiritual. Você descolou. Quando você mexe, você está mexendo o corpo espiritual. Só que a vibração é muito grande, porque cada molécula do corpo físico tem um fiozinho indo em direção à molécula do corpo espiritual. Ou seja, são muitos fios. Então, quando você está muito perto do corpo, é muita energia. É uma vibração assim, parece que você tem 10 mil volts no corpo. Aquilo vibra inteiro. Então, quando você está desconectado, a pessoa quer de todas as formas mexer. Então, quanto mais força ela faz para mexer, menos ela mexe. Então, eu sempre falo, pessoal, vocês têm duas oportunidades. Duas coisas para fazer. A primeira delas é, pensa em mexer um dedinho.
foca, concentra, mexe o dedinho, ou põe a língua no céu da boca, ou dá uma piscadinha. Quando você pensa em micromovimentos, você volta, aí você acorda. Aí o corpo dá aquela descarga de energia, e você acorda, voltou. Não tem mais aquela sensação, mas perdeu a oportunidade. Então, vamos supor, a pessoa que tem a paralisia do sono é mais a falta de conhecimento e o desespero. Exato. Dela fala, meu, será que aconteceu alguma coisa comigo que eu perdi o controle do meu corpo? Seria isso? Porque ela acorda, mas ela, nesse caso, ela não tá se vendo. Não, Ela ainda tá não, ela tá ela tá muito colada próxima, ainda, ela tá entendi. dentro ainda, vamos dizer assim, né? Os corpos, eles se interpenetram, né? Porque são densidades Se a pessoa diferentes. tentar desenvolver, É levantar, aí que entra a segunda coisa que ela pode fazer. Então, se ela tentar levantar, ela não vai conseguir, porque ela tá tentando mexer. Então, nesse momento, qual que é a melhor coisa a ser feita? Relaxar, respirar calmo, tranquilo e ficar quieto sem fazer nada. Quando você faz isso, automaticamente o corpo vai fazer isso aqui, ó, vai te jogar para fora. Você vai começar a sair, vai começar a sair. Às vezes você sai de lado, às vezes você sai girando, às vezes você sai de uma vez, às vezes você ergue só as pernas, às vezes você ergue só um braço, às vezes, ou seja, você já começa a sair. O que vale ali agora é só a mente. Então, se você fizer com a mente, vou sair e ficar em pé do lado do meu corpo, instantaneamente o corpo sai. Vou me ver deitado. Você vai ver o corpo físico deitado. E aí você começa a fazer experiência, e aí começam as brincadeiras, né? Então o que que eu gosto de fazer muito? Primeira coisa que eu vou fazer para descobrir se eu tô fora ou não, porque você tá muito porque acordado, você pessoalmente passou e passa por experiências assim? desde sempre, né? Tá. Então desde muito jovem eu comecei a fazer isso daí, só que eu tive muita sorte que eu tinha um amigo que era mais louco que eu na época, que ele estudava muito, mas ele era da linha teosófica, né? Ele tinha estudado muito, principalmente os livros ali do Leadbeater. E a gente trabalhava junto e andava 2 quilômetros junto. E aí a gente ia batendo papo todo dia, né? Ele foi passando um monte de informação, me deu livros, né, para que eu estudasse, e aí eu fui desenvolvendo. E ele também tinha essas experiências Tinha assim? muito mais que eu na época ainda. E aí, basicamente, sim, você sai. Então, primeira coisa que eu faço, eu puxo o dedo. Quando você puxa o dedo, ele estica e solta. Se você estiver sonhando, você não consegue fazer isso. Se você olhar as mãos e contar os dedos, e se você conseguir contar os dedos, você está fora do corpo. Porque no sonho você não consegue fazer isso. Então são técnicas que você vai aprendendo e que você começa a exercitar e fazer. Você passa a mão na parede, é como se fosse uma gelatina. Você atravessa a porta, é uma sensação diferente. Você consegue flutuar, passar na laje. Então assim, você está fora. E ali o corpo ele não tem a gravidade. E quais são as brincadeiras legais? Às vezes eu deixo o lápis, que nem se pega uma caneta, se eu deixo metade na mesa e metade fora, sai do corpo, eu tento ficar derrubando, porque aí você vai fazer a bicorporiedade. Fora da matéria, você consegue se densificar para apagar a lâmpada, por exemplo, no interruptor. Então são Você exercícios já que conseguiu já fazer isso? consegui tanto derrubar quanto a lâmpada. Então são coisas que você vai fazendo, né, como teste para aprender a dominar essa habilidade. Só que o que você consegue fazer? Vou visitar tal lugar. Você vai. Agora Mas olha um exemplo. você não vê o espaço percorrido. Vê, às vezes você voa, né? Muitas vezes a gente vai voando. E pergunta se você já sonhou que estava voando, ou que caiu, ou que tentou correr e não conseguia, ou que alguém estava te perseguindo. Sim. Tudo isso é experiência fora do corpo. E aí quando você volta, você tem aquela percepção. E olha como o corpo é danado. Quando você volta, você lembra do sonho. A hora que você acorda, você lembra tudo que você sonhou. Aí você volta a dormir, acorda de manhã, você não lembra mais. Você fala, nossa, eu tinha sonhado com tal coisa, não lembro mais. Porque o corpo vai jogar essa informação fora. Ele não aceita essas percepções que você manda para ele. Porque enquanto você tá fora vivenciando, você tá mandando informação pro corpo. Ele tá sentindo aquilo. O pesadelo também é isso. Você tá num lugar que não é legal. Então, mas vamos lá. Vamos supor que você foi a pessoa que já tem experiências assim e tá lá o espírito no ambiente do seu próprio quarto ali, tentando mexer um objeto e tal. Quando desperta, quando acorda, fica, fica registrado 100%. 100%, 100%. porque a pessoa já desenvolveu. Às vezes a gente volta, principalmente nesses encontros quando a gente tem Você Acorda, às vezes a pessoa acorda chorando, né? Porque é muito nítida a vivência que ela teve ali. Então, qual é a grande dica? Você ter do lado da cabeceira, alguma coisa, um caderninho para você anotar.
Acordou, grava ou anota alguma coisa que aconteceu. De manhã, quando o cérebro já jogou tudo fora, você vai ler, isso volta. Aí você consegue lembrar de novo. Mas no momento que você volta, é assim, geralmente 100% da consciência. Se você saiu consciente, sair consciente é estar mais vivo lá fora do que aqui. Essa é uma consciência que você fala, não, eu tô aqui, tô ali. Você tem 100% de controle do que está acontecendo. E aí tem alguns problemas que acontecem no corpo espiritual ali que você vai ter que aprender aos poucos a lidar. Por exemplo, pelo fato de o espírito enxergar todos os lados ao mesmo tempo. Agora se imagina, você sai, você enxerga todos os lados ao mesmo tempo, mas você quer olhar para frente. E aí você vai para frente, você vai para trás. A gente chama isso de Alice no País das Maravilhas, o efeito. Que você fica perdidinho, porque tudo é diferente. Então você passa a estar num ambiente onde tudo é criado pela vontade. O que muita gente cria? Pela vontade, consciente ou não, ele cria um ambiente no quarto dele, que é como se fosse uma cena de filme, e ele se coloca dentro. Então, se você estiver aqui girando em cima do corpo, você saiu do corpo e está ali só girando, e está mandando informação para o cérebro, ele não aceita aquilo, você vai criar ali talvez uma visão de que você está numa roda gigante. E você vai sonhar que você está dentro de uma roda gigante tendo aquelas sensações. Então é o espírito não sabendo o que está fazendo, mandando informação para o cérebro que sabe menos ainda, mas está tendo as sensações do giro e E aí cria ele vai alguma fazer uma coisa ali. leitura com base no que ele tem de conhecimento, associando àquela experiência. Exato. Então vira ali meio que uma bagunça, uma baderna, né? E quando você consegue controlar um pouco mais isso, e você, principalmente, vamos dizer assim, eu não estou nem tendo controle, mas a grande chave é o querer. Porque a partir do momento que você quer, que você começa a pensar, ele vale até mais do que a própria técnica. Porque você pode fazer técnica todos os dias para tentar sair. Só que o mais importante é você, antes de deitar, fazer uma prece e falar assim, ó, se eu sair, eu vou fazer tal coisa. Se eu sair, eu quero ajudar. Ou então faz uma prece, ó, estou disponível para ajudar. André Luiz conta um caso em Missionários da Luz, que ele está no centro, chega uma senhora desesperada, porque o filho dela vai desencarnar naquela noite. E ela veio do plano espiritual para ajudar ele a resolver algumas coisas antes. Ele não podia desencarnar naquela noite. E aí eles vão até a casa e olham ali e falam, não, realmente está difícil a coisa. Aí o instrutor André Luiz fala assim, ó, tem uma pessoa que consegue resolver isso. Ele faz uma prece ali, concentra. Obviamente que ele está conversando com o espírito à distância. Daí um pouquinho vem um senhor com uma equipe pequena, mas é especialista naquele tipo de trabalho. O senhorzinho olha e fala assim, ó, tem uma pessoa aqui que a gente consegue pedir ajuda. E esse senhorzinho sai. Daí um tempo ele traz um encarnado fora da matéria, que está em desdobramento. Então ele foi lá, pegou o encarnado, tirou do corpo, ajudou, trouxe e o encarnado começou a aplicar o passe. E ele trabalhando as energias, aplicando, trabalhando aquela energia do encarnado durante 15 minutos. E aí ele se despede, leva o rapaz embora, né? E aí o instrutor do André Luiz fala para a senhora, fala assim, ó, foi feito o trabalho, agora o seu filho passou a ter 5 meses de vida a mais, por 15 minutos de passe. Então faça tudo o que tem que ser feito para que ele consiga resolver as situações dele para poder desencarnar tranquilo. Nesse caso, seria como se fosse uma transfusão de sangue. É, Vamos supor, ajuda quem recebe, mas não prejudica é o até, passe. até um grau ali, É, né? é um passe, ou seja, é um trabalho da energia que materializada, né, energia física densa que é utilizada para fazer o tratamento. Porque aí você tinha dito anteriormente que a espiritualidade, por mais evoluída que possa ser o espírito, não tem essa energia mais primitiva, né? Que Exato. aí, por isso que ele precisa de um encarnado. E são poucas as pessoas que disponibilizam para isso. Então ele era o único naquela noite que poderia fazer aquele trabalho. E ele deixa claro isso ainda. E essa energia não tem relação com ectoplasma ou não? Vamos supor, Não, um médium que tem muito ectoplasma, seria também um bom doador dessa energia material, semimaterial ou não? não Não tem relação. necessariamente, porque o ectoplasma é só a versão mais densa dessa energia. Então, essa energia todo mundo tem, que é a energia da vitalidade. Então, quando os fios, né, os liames estão ligados, existe uma energia em volta do nosso corpo, que é o que nos dá a vitalidade, é o que deixa o corpo físico. É essa energia que é utilizada principalmente pelos espíritos para poder fazer esses trabalhos. E os espíritos que nos perseguem, muitas vezes, é essa energia que eles querem. Porque essa energia deixa eles ficam mais fortes, vamos dizer assim. Então o espírito desencarna, muitas vezes ele é
tragado, né? Ele é levado para dentro do corpo lá no túmulo. Ele sai, ele é puxado. Ou ele está no umbral, ele tenta fugir dali, ele foge, mas ele volta para o umbral. Quando ele passa a ter um controle maior e ele passa a ter um consumo dessa energia mais densa, ele fica mais forte, ele consegue transitar agora à vontade. Então, muitas vezes, trabalhos que tem, né, dos espíritos sofredores em tentar pegar essas energias é justamente para isso, para que eles se sintam mais fortes, né, para que eles consigam ter mais controle sobre as coisas. E aí tem vampirismo, tem obsessão, tem tudo que a gente conhece. Então, é sempre uma guerra em cima dessas energias. E quando desencarna, se é um espírito que não tem uma proteção, não angariou uma simpatia de espíritos mais benevolentes, esses espíritos inferiores eles vão ali para sugar o que restou ou não? Sim. Inclusive, né, até na Umbanda, a Umbanda busca geralmente terra do cemitério, que é uma terra que tem também essa energia vital. Então tem muitos trabalhos que eles fazem lá com terra do cemitério. Por quê? Porque tem essa energia vital que está dissipando ali do corpo. E quando o André Luiz, agora eu não vou lembrar o livro, mas ele conta se foi Obreiros da Vida Eterna, acho que foi Obreiros da Vida Eterna, que ele conta, né, que estão protegendo algumas pessoas que estão desencarnadas, ele vem com o objetivo de ajudar essas pessoas boas a serem desligadas de forma boa. Quando eles chegam com a pessoa ali no cemitério, que aquela luz envolve, alguns espíritos do lado falam, ih, esses aí não tem como a gente pegar, ó. Os espíritos, os homens estão aí, não tem como a gente pegar essas energias. Ou seja, há também, né, muitos espíritos ali que estão ali para sugar essas energias. E quando há essa proteção, ou seja, um desencarne especial, vamos dizer assim, não tem como. Ou seja, vai ser feito o trabalho direitinho como tem que ser feito. Eu me recordei eu acho que eu até comentei aqui já, de um livro do Manuel Filomeno de Miranda, que ele descreve uma cena que me marcou numa das suas obras, através do Divaldo Franco, que ele descreve ali um hospital, muito chique ali, uma estrutura física, né? E lá tá um grande empresário prestes a desencarnar. Então, a visão material, ele tá tendo todo o suporte, todo o amparo, aquele clima tranquilo. E do plano espiritual, o Manuel Filomeno tá com um instrutor ali junto com ele, eles estão observando a cena. E ele foi um homem muito duro, muito explorador, né? Não angariou simpatia de ninguém, não fez nada algo Extraordinário. extraordinário ou até mesmo bondoso para que tivesse alguém assim naquele momento falar, vou retribuir o bem, né? E ele observa a cena que ele está desencarnando naquele momento, aquele empresário lá, e vem espíritos com espíritos escravizados, até já em formas animalescas, né? Animalescos. E eles colocam uma corrente em cima, assim que tira o espírito, desliga, né, de uma forma bruta, auxilia no rompimento lá Uhum. do desligamento dos chakras do cordão fluídico, né, o principal, né, E aí, aqueles animais sugando, se alimentando, né, daquela energia e tal, e ele fica abismado com aquela cena e fala, pô, mas a gente não poderia, né, fazer um cordão de isolamento ou proteger? E fala, poderia. Acontece que ele não fez nada para ter esse mérito. E não é falta de caridade nesse caso, porque nesse exato momento está começando a redenção dele. Porque ele vai colher o que ele semeou. Aqueles que estavam buscando ele para escravizar nos umbrais eram aqueles que tinham sido vítimas, né? Queriam se vingar dele por ter sofrido muito na terra. E ele falou, ele vai. Se a gente retira ele agora, ele acha que teve uma vida Descorreta, né? correta. Então ele vai estar nesse exato momento iniciando e assim que ele aprender a lição, que ele orar, que ele se arrepender de verdade, compreendendo onde ele errou, ele automaticamente pode ser socorrido, amparado, enfim. Mas aquela cena me chamou bastante atenção, né, que ele relata. E no próprio André Luiz, acho que você vai lembrar de um caso, quando tem um espírito que ele já está até perdido num abatedouro, né? E os espíritos ali. Sugando como se fosse uma forma de saciar a vontade de comer carne, né? É, É exatamente isso. Então, assim, a gente em trabalho mediúnico, a gente vê muita cena feia, assim, sabe? Porque às vezes a pessoa quer ter clarividência, né, pra poder ver, mas 99% das coisas não são coisas legais de serem vistas, né? E o desdobramento é interessante porque todo mundo tem.
né? Todo mundo sai do corpo. E quem vai para os trabalhos mediúnicos acha que tem desdobramento ali. Mas o desdobramento ele só acontece em duas situações. Ou você está dormindo e o corpo te jogou para fora, ou você está em transe mediúnico. Porque muitas vezes a pessoa está ali, né, fazendo a vibração dela, ela fala assim, eu vi a cena no umbral. Em muitas situações, fala assim, vamos fazer um resgate, vamos todo mundo descer essa estrada, né? Alguém vai conduzindo e você vai vendo aquela cena e você vê, né, a situação ali no umbral e você é como se você resgatasse. Só que você não sai do corpo. Você está aqui, você está consciente, você está acordado. Então, o corpo espiritual está aqui. Só que você consegue chegar até lá como? A uma expansão desses chakras ou dessa capacidade de percepção e você mesmo aqui consegue ver o que está lá. E você consegue agir a ponto de pegar alguém lá. Só que você está aqui, você não desdobrou. E muita gente acha que sai do corpo. E não. Então são só nessas duas situações. Ou dormindo, ou em transe mediúnico, que é aquele transe ali que a pessoa. Você fala, não, ela não está acordada, né? Ela está realmente alterada psicologicamente, ali, psicamente. Então é um fenômeno. Então há essa dúvida, né? Muitas vezes a pessoa acha que teve, mas não é não, E, é só e, uma e expansão. pode ocorrer de ter esse transe na reunião Pode. mediúnica? Mas aí é difícil a pessoa perceber a diferença, né? Se ela realmente foi até lá no desdobramento ou se foi só uma expansão mental. Às vezes vai chegar um ponto dela quase, se ela tiver consciente, não tem como, né, ela ter saído. Porque estar consciente é eu estou vendo lá, só que eu estou ouvindo aqui. Então, enquanto as pessoas estão conversando ali com os Entendi, espíritos, você está ali, você está percebendo o ambiente, você tá ali. Você sabe que você está ali, só que você está vendo lá. Então, geralmente é na tela mental. Você está entendi. vendo lá, você está vendo o ambiente. E aí, no final, muitas vezes tem os relatos. Eu fui num lugar assim, o outro também foi. Então, você percebe que as visões são parecidas, porque essa percepção ela é levada até lá. E tem algum perigo do desdobramento? Zero. Não tem Não, risco nenhum. A pessoa não. fala assim, tô indo num umbral lá e alguém pode lesar meu perispírito em desdobramento. O corte dos fluidos, né, do cordão fluídico, ele só acontece quando rompem os fios, ou seja, houve um desencarne. Se você saiu do corpo e o cordão cortou, primeiro que ele não vai cortar instantaneamente, que demora até 72 horas para se romper, né? É porque você já tinha que desencarnar. Então, desencarnou dormindo. Não foi porque ele saiu do corpo alguém cortou. Foi simplesmente porque teve, né, esse desconectar aí, porque tinha que desencarnar. Agora, toda vez que você dorme, você sai e toda vez você volta desde quando você nasceu. Então não tem perigo. Qual é o perigo? O perigo é você ir num lugar onde as energias não são boas e quando você volta, parece que arrebentado, que não dormiu, que não descansou, teve um monte de pesadelo e as energias não são boas. Então, assim, você está contaminado energeticamente, né, pelos pensamentos, pelos sentimentos ou pelas ações, mas de alguma forma os espíritos que você está atraindo não são bons espíritos ou boas coisas. Então, teu ambiente pode estar totalmente contaminado, enfim, são esses os perigos, mas isso depende de nós, né? Basta a gente sintonizar. O evangelho no lar ajuda muito. A prece antes de dormir ajuda muito. Não ficar assistindo filme de terror antes de dormir, que você vai sintonizar naquilo, ajuda muito. Então, uma musiquinha leve, né? Bons pensamentos e a ideia do que você quer fazer. Quero ajudar alguém. Faz a prece já combinando com o espírito. Eu tô aqui disponível, meu corpo tá saudável, tô com as energias boas, aproveita e me leva para algum lugar. Então você se dispõe e obviamente que isso pode acontecer do lado de lá. E quais seriam as possibilidades de um espírito desdobrado, assim? O que ele pode fazer? Ele pode fazer para ele várias coisas como estudo, né? Ele pode frequentar um lugar, ser levado para uma escola para estudar, ele pode ser levado para trabalhar num hospital, ele pode ser levado para trabalhar numa escola, em qualquer lugar que ele tenha afinidade com aquilo que ele já faz no plano espiritual. Ele pode fazer turismo espiritual, muitas vezes você faz visita. Já aconteceu de você viajar em algum lugar e você chegar num lugar e você fala, nossa, parece que eu já vi esse lugar. Sim, sim. Mas você viu de onde? Às vezes as pessoas acham, deve ser numa vida passada. Às vezes não. Então, quando você vai viajar para um lugar, pode acontecer de, pela ansiedade, pela vontade, você já começa a desdobrar e visitar aquele lugar. E aí você vê os lugares. E você volta e registra aquilo na mente de alguma forma. E aí, quando você chega naquele lugar que você vai viajar na próxima semana, por exemplo, e você vê, você tem aquela lembrança como um déjà vu. Você fala, já tive aqui. E às vezes é tão nítido que você fala,
ali na frente tem uma curva. Você nunca passou por ali e tem uma curva. Então são essas visões que você começa às vezes a tirar ali da mente que não sabe de onde, mas é mais provável que seja de algumas noites antes em desdobramento do que propriamente de uma vida passada. Então você tem esse desenvolvimento pessoal. E aí você tem as possibilidades do trabalho. Quais são as possibilidades do trabalho? Tudo que você imaginar. Resgatar espírito umbral, doar as energias, e principalmente essas duas, vai, né? Doar energia e fazer resgate, porque muitas vezes precisa da gente para poder buscar esses espíritos. E aí os trabalhos às vezes são pesados, né? Pode acontecer, e já tem relatos de casos de bicorporiedade, onde você sai, materializa em algum lugar, tem algum tipo de trabalho e volta. E nem lembra. Mas aconteceu também muitas vezes na história esses fenômenos de bicorporiedade. Então também é uma outra forma de você ajudar à distância. Esses são os positivos, né? Os bons. E a gente também pode acabar tendo experiências ruins. Na maioria das vezes é o que a gente tem, né? A maioria das pessoas tem experiências ruins, porque a gente não está sempre afinizado com o bem. E a partir do momento que você não está afinizado com o bem, você está largado à sua própria sorte. E largado à sua própria sorte, geralmente a gente busca aquilo que a gente gosta. Bebida, bagunça, enfim. Quais são os espíritos que se afinizam com isso? Então nós teremos sim ali pessoas que vão, de alguma forma, nos influenciar. Às vezes até nos obsediar. Então tem que ficar muito atento, porque todo mundo fala assim pra mim, Rodrigo, eu tenho medo de sair do corpo. Eu falo assim, você tem que ter medo do jeito que você tá saindo hoje. Você tem que melhorar a forma que você sai. Você tem que ter controle para que você não tenha as experiências que você está tendo. Porque se você não tem um trabalho bom na espiritualidade, você não faz o bem, você não pratica nada, você não tem um trabalho sério, você está fazendo o que fora do corpo? Ou você está dormindo dentro de casa, perdendo a oportunidade de 8 horas por dia fazer alguma coisa, ou você está indo para lugares que não são bons. Interessante. Eu lembro de um caso que o Divaldo conta. Ele contou numa palestra, o Divaldo Franco, que ele foi levado pra uma cidade no Umbral, um local no Umbral, que era carnaval o ano inteiro, como se fosse assim, carro de trio elétrico e tal, com tudo órgãos genitais, bem assim, exaltando muito esse sexo sem amor, né? Uhum. E tudo que nos liga ao primitivismo, né? Assim, as paixões menos dignas lá. E ele falou que o mais surpreendente para ele foi ver naqueles locais, né, espíritos conhecidos, encarnados, conhecidos da sociedade que respeitáveis, né, na sociedade. Então a gente fica imaginando como a gente vive muitas vezes de forma hipócrita, né? Que na sociedade aqui a gente tem Parece um jeito, e lá e por trás ali a coisa é diferente. E é isso. E é engraçado que tem um movimento na internet de algumas pessoas, né, que são espíritas, e que falam que, por exemplo, não existe colônia espiritual, não existe umbral. Porque você fala assim, não está falando, né, Kardec não fala de que existe uma colônia espiritual. Só que quando você começa a olhar os princípios que o espírito, ele, por afinidade, junta com outros espíritos. E tudo que você pensa materializa ao seu redor de forma consciente e até inconsciente. A ponto de você não só materializar algo no plano espiritual, como no plano físico. E ele traz até um exemplo da construção de uma carteira física. Então, se você tiver força suficiente, aquela matéria vai ficar ali durante um tempo, não vai ficar para sempre. Só que se você tiver um grupo de pessoas que está o tempo todo pensando naquilo, como você falou dos órgãos genitais, o que vai acontecer? Vai começar a criar tudo aquilo ao redor. Então, cidades podem ser construídas, ambientes terríveis podem ser construídos, porque o pessoal está ali. O que acontece às vezes nas experiências fora do corpo? Às vezes você sai num lugar, você passa, você vê um móvel de 1950. Porque tudo que tem no físico tem também no plano espiritual, que é um duplo. Essa mesa tem ela também no corpo espiritual, no plano espiritual. Por quê? Você está olhando para ela, você está pensando nela, logo ela também é criada no plano espiritual. E às vezes é um sofá, imagina um sofá bonitão ali que está no hall de um hotel. Todo mundo passa e fica olhando aquele sofá, fica olhando aquele sofá. Nossa, que sofá bonito, que sofá bonito. E isso vai densificando essa energia. Aí alguém um dia pega esse sofá e queima ele porque ele estragou. Pode ser que essa versão dele no plano espiritual fique por mais tempo. E aí você interessante. desdobra, você passa e vê o sofá, que foi construído 50 anos, 70 anos atrás, pela forma, né, pela vontade do pensamento.
Então a gente Interessante. também tem essas visões, né? É, porque assim, às vezes fala assim, vou dar um exemplo. Você falou da mesa. Essa mesa é uma criação mental? É. Alguém pensou em algum momento em fazê-la. Só que o Allan Kardec fala que o encarnado usa as mãos para criar e o espírito desencarnado Usa a usa a vontade, a mente, mente, a mente vontade. à vontade. Então quer dizer, se a gente está num bairro, se a gente está num grupo lá, que até pelo magnetismo, pela simpatia entre os grupos ali, vai, tem uma favela, tem um bairro assim, né? Cada local é a própria criação mental daquele povo, daquele grupo, penso eu dessa forma. Só que, lógico, tiveram que agir com as mãos. Então, tudo alguém teve que pensar antes para existir. Agora, no plano espiritual, é lógico que, pelo menos para mim, eu não consigo compreender exatamente como que funciona a criação. Isso é fácil. Então vamos imaginar assim: eu saí do corpo. Ah, eu não acredito que sai do corpo. Tá, faça os exercícios. Em 6 meses, se você for uma pessoa cascuda, que não tem experiência nenhuma, em 6 meses fazendo um exercício de energização, você consegue sair. Você vai ter pelo menos uma experiência. Você vai sair. Tá, tô fora do corpo. Agora você começa a trabalhar essa cocriação. O que você consegue fazer? Imagina que você saiu de pijama. Você fala assim, eu quero vestir um smoking. Você vai pensar, quero vestir um smoking. Você vai olhar, você já está de smoking. É instantâneo. Então muitas vezes a gente sai, você tá pelado, tá nu, você fala, não, vou pôr uma roupa tal. Você pensa na roupa, ela faz. Vou parecer como uma mulher, loira. Você se faz na hora. Então muda essa forma. Você não vai ficar como mulher muito tempo, mas a tua vontade vai fazer isso acontecer. E olha como os espíritos inferiores são espertos. Você sai à noite, esse que quer que tem o desejo do sexo, vem um espírito sofredor, se faz instantaneamente como uma loira linda, maravilhosa e começa a ter uma relação com ele. E ele tá todo sonhando que tá com uma loira linda, maravilhosa. E ele tá com quem? Com um espírito que tá sugando todas as energias dele, vampirizando, e ele acorda quebrado. E tem um relato, né? Eu vi até você falando numa palestra, e eu também tinha lido e me marcou, de um curso que tem as pessoas matriculadas e um não vai nesse curso no plano espiritual em desdobramento porque prefere ir com as mulheres, né? Sim. Não tem esse. E tem muita situação dessa. As pessoas desistem, né? As pessoas, elas fogem, né, dessas responsabilidades. Porque é responsabilidade também do lado de lá, mas às vezes a pessoa acorda ali numa situação que ela quer o prazer, né? Ela quer aquilo que vai saciar ela de alguma forma. Então, é a consciência, né? Se a gente não, por isso que eu falo da consciência antes de dormir. Esperar dormir para ver o que vai acontecer não é nunca o melhor caminho, porque aí depende do que você já é na sua média. Né? Se você já não é Sim. uma pessoa que na média é muito equilibrada, você vai continuar sendo não muito equilibrado do lado de lá. Para isso você tem que se equilibrar antes, nem que seja no momento final. Falar, não, agora eu quero isso, eu vou fazer tal coisa. É que nem visitar. Rodrigo, como que eu faço para visitar aquela praia maravilhosa que eu fui uma vez na viagem e eu quero em desdobramento visitar mais uma vez essa praia ou várias outras vezes? Se você pensar na praia, dificilmente você vai conseguir, porque é algo muito genérico. Então, se você estiver na praia e tiver um objeto bem pequenininho, uma tampinha, qualquer coisinha pequena, uma prisilinha, você vai esconder num lugar que ninguém vai achar. Você vai olhar para ele, vai concentrar naquilo ali, você sabe, ó, essa tampinha está aqui embaixo dessa pedra. Quando você for dormir, você vai pensar no quê? Na tampinha. Vou até a tampinha. E aí você vai lembrar daquela cena da tampinha. Você consegue ir para lá, de forma mais fácil. E eu sei que você falou no início, né? Como perceber se não foi uma, uma ativação mental, né? Num pensamento que você desejou e você vivenciou aquilo só na sua mente, como um desdobramento. Aí você. É muito diferente. É muito, assim, é absurdo. Primeiro, se você visitou o lugar, voltou e lembrou que você visitou aquele lugar, que você esteve lá com alguma percepção, é desdobramento. Pode ser que a tua percepção não seja nítida, mas se ela for lógica e tiver um sentido, considera que é. Porque o sonho, que é a criação do corpo físico, nunca é lógico. Então não tem como ele criar uma cena legal de alguma coisa que aconteceu.
Seja de encontro ou seja de visita que você foi. Não, é sempre bagunçado. Então, se você veio e, nossa, que lugar legal que eu fui. Você tem essa ideia, você tem essa lembrança. É uma experiência fora do corpo. Porque você citou também sobre a questão do pesadelo, né? Então vamos supor, a pessoa antes de dormir, ela põe aquele filme de terror. E aí ela assiste aqueles filmes de terror, aquelas imagens ficam na mente, né? Aí ela dorme e tem um pesadelo. Aí no outro dia ela fala, pô, foi porque eu assisti. Ela vivenciou as imagens porque ela assistiu e aquilo ficou no campo mental, ou ela sintonizou com espíritos inferiores e acabou indo para um local e teve uma experiência de desdobramento. Então, se ela teve só imagens aleatórias, é uma coisa que a gente pode considerar. Agora, imagina que ela saiu e ela sonhou que ela foi levada para um lugar, que ela apanhou, que bateram nela, que ela tentou fugir e não conseguia, que ela tomou tiro, que ela tomou facada, que ela sentiu aquela dor. É diferente, não é? Sim, Tem sim. todo um enredo, um contexto e uma história. É uma experiência fora do corpo. E a gente toma tiro fora, a gente toma mordida. Né? Uma vez eu fui fazer um resgate num brau, cheguei num lugar assim, foi afundando, 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 chegou lá, tinha dois cachorros gigantes. E é assim, cachorro feio mesmo, sabe? E veio e deu uma mordida na canela. Eu olhei, dei uma risadinha assim, abracei os dois e subi. Mas assim, era algo terrível se eu não soubesse o que eu tava Os fazendo. dois, Os dois. os dois, Eram dois os espíritos. dois Eram espíritos. dois espíritos. Que estavam materializados como cachorros, né? E assim, só que assim, quem não tem noção vai sair correndo, vai desesperar. Por quê? Porque acha que realmente é um bicho que tá perseguindo. E aí a gente tem visões de vampiros, lobisomens e qualquer outra coisa que tenha como intuito nos amedrontar. Porque estando amedrontado, você doa ainda mais essas energias e o objetivo deles é cumprido, né? E não chega a prejudicar o corpo físico, o Não. corpo material. Se você tiver principalmente num trabalho de resgate, num trabalho no bem, além de você ter todas essas ferramentas suas, né, já de uma forma melhor equilibrada para poder fazer o trabalho, você ainda tem a proteção. Então, muitas vezes resgates no Brawl tem os batedores, são os que vão na frente, os espíritos vão na frente, que já vai protegendo, que já vai, né, dando uma ajeitada. A hora que você volta, pode ser que você traga resquícios energéticos lá? Pode. Já desfaz. Então, muitas vezes no trabalho mediúnico você vai fazer um resgate, né? Ou você traz essa energia e você fica com aquela energia, você passa mal a semana inteira. Tem que aprender a lidar com a energia, tem que aprender a desfazer essa energia. Ô, Rodrigo, e dentro dessa, algum caso assim que mais te marcou de desdobramento? É sempre de resgate. Então, assim, são resgates que uma vez aconteceu até, foi uma das únicas vezes em 20 anos, né, num trabalho mediúnico que a gente estava ali, e veio um espírito e falou assim, ó, hoje tá todo mundo muito preocupado, todo mundo, né, com muito medo, assim, a gente tá seguro aqui, mas vai ter uma invasão hoje muito grande. Porque existem os espíritos aqui das redondezas que Isso na reunião mediúnica, o mediúnica veio o espírito. espírito contando a Tá. história. Né? Ele falou assim, então eles vão invadir hoje. Então a gente tá todo mundo aqui de cavalo, veio espírito, tudo quanto é lado ali. Eu tenho uma irmã que tem um centro de Umbanda. Né? A gente é espírita e ela tem a Umbanda, mas de vez em quando acaba que um ajuda o outro, sabe? Porque são trabalhos diferentes. E ali tinha índio, tinha um monte de coisa. E esse resgate estava todo mundo esperando que ia ter uma guerra ali. Então a gente estava preparado ali para poder fazer né, as conversas e tudo mais. E aí, rapaz, veio uma energia tão forte, mas tão forte. E aí veio uma mulher e começou a fazer uma prece bonita na hora da invasão. Aquilo, a energia, nunca eu senti algo do tipo assim, foi algo muito diferente. E aí passou um tempinho, aí volta esse espírito. Falou, que vergonha que eu tô. A gente, mas por quê? Porque todo mundo tava esperando uma guerra. Só que Maria de Nazaré desceu com uma equipe gigante de mulher. Todas elas ficaram em volta aqui do nosso cercado, e a hora que eles vieram, todos eles viraram bebês, os espíritos, e cada mãe, cada mulher pegou um bebê no colo, um espírito daqueles das trevas, e subiu e levou embora. Então, assim, são cenas que. Essa cena eu não vi, né? Mas relatada e com a energia que a gente sentiu, não precisava nem ver. E tem outros médiuns que acabam vendo, ou é o próprio espírito que
conta pela psicofonia? Tem sim, tem casos que alguns veem algumas cenas, às Interessante. vezes o espírito vai falar pela psicofonia, né? Então, depende muito de cada um, depende do dia também. Às vezes você tem até algumas visões, no outro você não tem, né? Mas são trabalhos assim, são muitas coisas que acontecem, né, em todo o trabalho. O desdobramento, ele é considerado uma mediunidade ou não? Então, toda a capacidade nossa, ela é primeiro anímica. Então, o que que é capacidade anímica? Ver algo além da matéria é anímico. Porque você pode estar vendo um acidente que aconteceu do outro lado da cidade, voltar e lembrar e falar, ó, eu vi um acidente que aconteceu do outro lado da cidade, e alguém vai lá e realmente aconteceu. Não tem espírito no meio, é uma capacidade anímica. Sair do corpo, você sai sozinho, é uma capacidade anímica. Fazer uma materialização, você pode pôr a mão em alguém e talvez até curar essa pessoa, é anímico. Então, todas as nossas capacidades, elas são primeiro do indivíduo. A partir do momento que você usa essa sua capacidade para fazer algo junto com o plano espiritual, aí vira mediunidade. Então, se eu estou saindo do corpo para visitar alguma coisa, para fazer um estudo, para poder fazer o que eu quiser, é uma capacidade minha. Agora, se eu saio do corpo, vou junto com o espírito lá, fazer um resgate, fazer uma doação de energia com a influência dele, é mediunidade. Então, é usar o que eu já tenho para ser intermediário do plano espiritual. Vou psicografar. Se você lembra de uma vida passada sua e escreve, é uma psicografia anímica. É um animismo que a gente chama, né? Ou seja, você está trazendo informações. Acho que a Ivone Pereira, né, era muito nesse sentido, né? Desculpa te cortar, mas acho que a Ivone, ela era muita atividade dela em desdobramento e quando ela retornava, ela... É, o caso, eu comecei, eu nunca fui bom para escrever, eu sempre fui das exatas, né? Em um determinado momento eu parei com vontade de escrever. Então, sentei em casa, eu escrevi 5 sonetos em 1 hora. No outro dia, mais 5 sonetos. No outro dia, mais 5 sonetos. Só que quando eu escrevi, era algo que eu sabia o que eu estava escrevendo. Então, assim, eu não acredito que fosse psicografia, porque eu sabia tudo. Então, não era algo que eu estava recebendo. Não. Eu escrevia muito rápido, mas é como se tudo estivesse na minha cabeça. E fui escrevendo, 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 escrevendo. Falei, nossa, eu sou bom nisso, hein? Achei que não era. Num dia, num trabalho mediúnico, que veio um espírito, né, conversando com a gente. Falou assim, ó, então, que maravilha, eu queria falar para vocês, anunciar a todos, que o Rodrigo está escrevendo um livro de sonetos que eu estou passando para ele, que eu sempre gostei muito de escrever sonetos. Então eu estou passando para ele, mas é diferente porque eu encontro ele à noite e ele tem uma habilidade muito grande de lembrança quando ele volta. Então eu mostro para ele os livrinhos, os sonetos que todos que eu fiz e aí ele volta e quando ele para escrever ele lembra de tudo. Ou E você não seja, tinha comentado com ninguém ali ninguém, e ninguém. veio por um outro médio contando. E eu falei, nossa, eu achei que eu tava arrasando, no fim das contas eu só tô replicando, né? Alguma coisa. Mas foi difícil eu entender isso. Por quê? Porque Sim. eu sabia de tudo. Mas por que que eu sabia de tudo? Porque eu tinha encontrado e ele tinha me mostrado. Então, quando eu ia escrever, eu sabia o texto todo. Eu não criava o texto, mas ele estava todo na minha cabeça. Ou seja, dessa lembrança. Mesmo sem eu lembrar que eu tinha encontrado Sim, com ele. é isso que eu ia falar. Então, É, curioso que nesse caso não ficou a lembrança desses encontros. Você não não. chegou a pensar, pô, acho que eu sonhei, eu desdobrei que eu tava vendo um livro, que alguém me mostrava. Não... E por isso que essas percepções, elas mostram que a gente tem as experiências, mesmo a gente achando que não. A pessoa que vai anotar os números da Mega e acerta, alguém passou esses números para ela. Não é aleatório. Então, muitas das decisões do nosso dia, elas são baseadas nas experiências que a gente teve, nas informações que a gente recebeu e nos conselhos principalmente. Então, aquela ideia que vem que não é tua, pode ser intuição ou pode ser lembrança da vida passada, da experiência fora do corpo. Então todo mundo tem isso, só que a gente acha muitas vezes que é nosso, que é a gente que lembra, que é nosso, é a gente que inventou, a gente é muito inteligente, você sabe disso, mas É, na verdade até não é. mesmo com grandes invenções, né? Às vezes a gente pega assim e fala assim, pô, o homem sempre desejou voar, criar um aparelho, uma máquina que voasse. E aí a gente vê lá a disputa até de Santos Dumont e os outros irmãos que eu esqueci lá, né? Entre 1901 e Os irmãos 1903. Green, né? É, quer dizer, um no local, outro no outro. Pô, se todo mundo sempre quis inventar uma máquina, por que que só naquele período curto teve uma corrida? E a gente vê isso com muitas invenções, né? Luz, lâmpada. E é E são curioso. tecnologias parecidas, né? É, Não então. tava um negócio totalmente diferente do outro, né? Isso, São isso. ideias parecidas. Isso. Então aí a gente acredito que eu penso que eles possam ir
quando é permitido pelos coordenadores, né, os ministros aí que conduzem nossa evolução, né, eu acho que eles têm acesso a ir para locais, imagino colônias, grupos de estudo, de desenvolvimento, e é permitido retornar para a matéria para trabalhar aquelas ideias, ou às vezes até encarnou com esse objetivo, né? Às vezes Também é possível. são até Já vem com essa missão, né? já são espíritos até ligados a esse local e ó, vamos. Esse negócio do desdobramento, o André Luiz conta no Os Mensageiros, que quando ele está vindo para a Terra, ele para num local meio transitório ali, no meio do caminho, e ele está observando uma obra de arte de um pintor famoso da Terra. E aí, né, vem alguém ali e ele fala: Nossa, esse aqui é o quadro do fulano. Ele falou: Não, esse é quadro do espírito tal. Esse que você está falando, ele veio aqui, viu o quadro, voltou pro corpo e pintou igual. Olha, Então, assim, muitas vezes a inspiração que o artista tem ou de coisas que a gente vai fazer são coisas que a gente viu, voltou. Então, assim, provavelmente ele não lembrou que ele saiu do corpo, foi lá, olhou a pintura, voltou, né, e lembrou da pintura. Só que ele acordou com a vontade de pintar aquele quadro com aquela imagem. E ele lembrou de todos os detalhes da imagem, porque aquilo fica gravado no corpo espiritual. interessante. Então, ele consegue reproduzir uma obra inteira baseada nisso. Ô, Rodrigo, e no caso, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a paralisia do sono, porque já chegou muita mensagem aqui sobre isso. É, é algo, a paralisia do sono é um desdobramento que a pessoa não está tendo controle, ou pode ser também algo orgânico, físico e detectável? Não, é sempre a saída, né? Então, Tá. só que não é ainda a experiência fora. Ele desconectou. Toda vez ele vai desconectar. Só que ele desconectou dessa vez acordado, ou seja, espiritualmente consciente. É como se os fios ele passassem informação direta e não fosse filtrada. Então ele está consciente, está fora. Ali basicamente é aquela história. Se ele não fizer nada, se ele concentrar, relaxar, tentar relaxar mais, só vou respirar com calma e relaxar. O corpo vai jogar para fora automaticamente. Se a pessoa nem quiser, ela não consegue. A pessoa fala assim, ó, eu tenho medo, eu nem quero tentar sair, eu só não quero ter mais essa experiência. É possível, será? Não, ela vai continuar tendo. Então aí ela volta, né? E o Kardec ele fala um pouco do desdobramento ali no Livro dos Espíritos, da pergunta 400 até a 456, que ele envolve até o sonambulismo, né? Então ele vai falar um pouco disso. E às vezes até o sonambulismo, o espírito sai com o corpo espiritual e o corpo físico vai junto. Tinha um amigo do meu pai que ele acordava à noite Ah, com os entendi. olhos fechados, sonâmbulo. Pegava na cozinha lá meia dúzia de laranja, descascava com a faca, com os olhos fechados, chupava, juntava tudo ali no meio da mesa, voltava, dormia e não lembrava. O sonâmbulo ele anda no meio dos móveis, ele não tromba. Por quê? É o corpo espiritual fora que está indo, só que a conexão está tão grande que o corpo físico responde. Ao invés de ele ficar lá deitado, ele vai junto. Interessante. Mas quem está comandando é o corpo é o corpo espiritual que está fora. Quando o pessoal fala não acorda um sonâmbulo, é Pode mito. acordar, não tem Pode, problema né? nenhum. Acordar com jeitinho para ele não assustar, né? Mas não dá um soco em ninguém, Sim, interessante, viu? mas não tem problema nenhum. É, nós estamos no mês de setembro, né? E é sempre interessante quando a gente fala um pouco sobre o Setembro Amarelo, né? E no começo da tua fala, você disse que vocês foram para a cidade do lado de Mirassol, qual que é a cidade? Já sei. Jaci, É uma cidadezinha pequenininha. e foi uma motivação até do plano espiritual dizendo que ali precisaria de um centro, né? E desenvolver tarefas lá e tinha um índice alto de suicídio, né? Aí eu gostaria que você falasse um pouco, né, sobre a tarefa, como se desenvolveu algum trabalho específico nessa área, o que que você pensa, né, que os centros podem fazer para auxiliar, né, a humanidade para reduzir, né, esses números que tá cada vez mais crescentes, né, de depressão e dessa ideia suicida. O centro espírita ele tem um papel muito importante, principalmente para equilibrar as energias, para trazer a pessoa de volta, né? Ela está afundando, se dá aquele fôlego. Porque é um lugar onde alguém que está vendo uma outra sofrer vai lá e põe o nome no caderninho.
leva às vezes para fazer né, para ver uma palestra. Por mais que a pessoa não vá alguém que gosta. Essa pessoa vai. Então tá sempre ali. Fora que há uma cobertura do plano espiritual daquela região. Então, a partir do momento que você monta um centro espírita, você tem um ponto de luz ali, é um ponto de resgate. Existem pontos menores também que pode ser dentro do nosso próprio lar. Quando eu faço, eu vou fazer o evangelho no lar. O que que é o evangelho no lar? Você combina com a espiritualidade de ter ali durante 15 minutos na semana a leitura de algum livro do evangelho, vai fazer a prece. Ou seja, você vai se disponibilizar fisicamente para fazer algo. A espiritualidade vai envolver o teu lar com uma abóbada de luz, com uma egrégora, vamos pensar assim. Egrégora vem do grego, que é algo que tem que ser cuidado. Então, durante 15 minutos vai ser feita essa proteção e eles vão manter essa proteção durante a semana. Por quê? Porque a gente está falando 15 minutos só? Não, porque ali vira um ponto de luz. O falar significa que muitas vezes um espírito que precisa ouvir o que vai ser falado, a espiritualidade não consegue falar com eles. Porque densidade é diferente. Fala, ele não escuta, mas consegue trazer ele para cá. E aí, na hora que você vai falar, coloca ali do lado. E aí, como eu sou mais denso, eu vou falar, ele escuta. Ou seja, nosso lar vira um ponto de luz. Então, também é um local onde muitos espíritos bons vão estar passando por ali, um momento ou outro. E esse trabalho pode ajudar quem está ao redor. Então, imagina um lugar que não tinha nada. E aí você tem todos esses índices. A partir do momento que você monta um pontinho de luz ali, é algum lugar que vai ajudar de alguma forma ou outra. E durante muitos anos não teve mais nenhum. Nós fomos ter, depois de mais de 10 anos, um caso na cidade. Então, assim, realmente teve uma mudança drástica, né? E a única coisa que a gente pode falar que aconteceu diferente foi colocar o centro ali, né? Que começou um trabalho. E esse trabalho muitas vezes é desobsessão, é um trabalho de auxílio, é um trabalho de, né, você acaba envolvendo as pessoas que não frequentam o centro, começa a frequentar, a fazer também o evangelho, e você vai criando outros pontinhos. Então você muda a atmosfera e isso favorece muito, E né? no caso dessa prevenção do abandono da vida relacionada à desobsessão, seria o quê? Amparar e convencer um espírito que está influenciando alguém para tomar essa atitude? A gente fala assim que a comunicação ela sempre existiu. Se a gente for comparar, por exemplo, a Umbanda com o Espiritismo, a Umbanda geralmente você vai lá, você tem um problema rápido que tem que ser resolvido, eles vão lá e arrancam o espírito perto de você. Por algum motivo, algum espírito tá ali. Eles vão lá e arrancam, né? É um trabalho que é feito para resolver rápido. No Espiritismo, a gente faz o contrário. Não é o espírito ajudando o vivo. É o trabalhador ajudando o desencarnado. Então, nesse caso, o que que o Espiritismo faz? Pega esse que está do teu lado, leva para lá e vai tratar ele, ao invés de tratar você. Porque se eu trato o espírito que está ali tentando te influenciar e ele é resgatado, acaba o teu problema. Eu acho que e o tratamento é até duplo, né? Porque enquanto aquele está Sim, frequentando o centro, né, em muitos casos, ouvindo a palestra, ouvindo sobre mudar os hábitos, ele próprio já também vai já dá uma. desvinculando essa sintonia, né? Então, esse trabalho de amor, principalmente para os sofredores, os espíritos, né? Aqueles que está obsidiando, aquele que está perseguindo, aquele que está com ódio, esse que é o foco, principalmente no trabalho mediúnico. Então, é esse que a gente acolhe com amor e mostra para ele que ele não devia estar ali, ou que ele está ali perdendo tempo, ou ele está ali longe da família verdadeira dele, e aí é onde ele lembra do amor que ele tinha. Ele lembra, às vezes, de alguém que ele tinha uma relação muito forte. Ele vê esse espírito, às vezes, do lado dele, porque você imagina, um espírito que está ali há 30 anos. O dia que ele vai ser trazido, vem todo mundo ali que tem relacionamento com ele para estar junto no encontro. Aí ele vê a mãe, ele vê um irmão, ele vê um filho. E essa atmosfera é utilizada para poder, né, comovê-lo e ele ser resgatado. Então você vai fazendo resgate semanalmente. Você está resgatando 3, 4, tem mais 30 que você não está vendo. Você teve já relato lá desses que foram acolhidos que depois passaram a ser trabalhador no plano espiritual da Esse da CRA? psicografia, né, assim, que foi acolhido e trabalhador, não, nunca tivemos nenhum caso assim, que pelo menos que eu saiba. Sim. A gente teve de amigo. Esse dos versinhos lá, ele trabalhava naquele centro em Mirassol, né? E desencarnou. E falou pra gente lá, ó, agora eu tô trabalhando com vocês aqui, Que legal. né? Então, E acho que é interessante essa vivência para a gente ver o que está nos livros, né? E ter a prática, né? Ter a confirmação daquilo que Kardec colocou, né? E tantos outros espíritos ali trouxeram, né? Você estava falando no outro momento, né?
Porque às vezes parece um pouco loucura, né? Para aqueles que não compreendem, né? E às vezes acabam nem aceitando obras que falam, não, é muita ficção, né? Mas, ó, você dizendo sobre pensar e materializar o seu corpo espiritual. Aí eu lembro de ter lido no Violetas na Janela e a sequência do Espírito Patrícia, que ela falava que ela estava treinando e rapidamente ela aprendeu a deixar o cabelo como ela queria, sem precisar pentear. Exatamente. Aí, assim, caramba, mas como isso, né? E em um outro momento, o André Luiz, ele estava tendo que fazer um resgate, auxiliar numa casa, e ele estava olhando lá o encarnado, aí tinha os espíritos obsessores, né? Ali naquele mesmo ambiente da casa, e ele estava junto com um mentor, um instrutor mais experimentado, transitando por ali sem que eles tivessem a percepção, né? Porque por eles estar mais ter um corpo espiritual mais sutil, né? Então eu imagino que é como se fosse uma outra vibração, uma outra frequência, Não que vê, o encarnado exatamente. não percebia o obsessor e o obsessor não percebia os espíritos menos densos, né? E aí tem um outro momento que André Luiz também ora e ele vê cair pétalas do alto, quer dizer, eles estavam tendo um amparo de seres ainda acima deles que ele também Não via. não via. E aí ele teria que agir rápido num determinado momento para auxiliar aquele contexto da família que estava sendo obsediada, só que esse instrutor estava com outras tarefas e estava longe, ele não tinha como agir. Aí ele vai para a beira da praia, do mar, geralmente é no Rio de Janeiro, né, que se passa ali, Uhum. e ele fica ali quase uma hora se concentrando para deixar o corpo dele mais denso. E aí ele vai e bate na porta, no plano espiritual, para ser acolhido por aquele obsessor. E aí ele vai indagado. Ah, eu já vi fulano de tal por aqui e tal. Então isso me marcou também, porque às vezes a gente lê os relatos e às vezes não acaba associando com essas dimensões, vibrações e dessa realidade, né? Que para nós é uma realidade que é possível a gente alterar a nossa aparência até, né, do perispírito. É se você só lê, ainda mais fácil, não, só vou aceitar Kardec, você tá jogando 80% fora. Porque a prática, ela vai demonstrar exatamente aquilo que foi colocado. Assim, eu olhando todas as obras do André Luiz, eu não acho uma falha que não tem como acontecer. E até de que não. E nada do que ele escreve tá contra Kardec, né? Não, é É, tudo é a base. base do Kardec com A desenvolvimento, né? Kardec não falou, tá? Kardec não falou, mas isso não quer dizer que não exista. Então, se você não acredita, pratique, faça. Não tem melhor coisa que você sair, se ver deitado, projetar alguma coisa e visitar um lugar. E quando você vai para o trabalho mediúnico, aí você começa a ter as suas validações, como essa que eu tive do livro de abrir no lugar, né? Mesmo querendo abrir em outro, de encontrar um lugar mesmo sem saber onde é, de conseguir ter uma palavra mesmo sem saber o porquê, como no outro caso que nós fomos fazer o Alta de Souza, né? Que você passava para pegar ali um. A gente passava nas casas pegando roupa, alimento, né? Para poder fazer a doação. E chegamos numa casa, assim, era uma linha do trem. E tinha uma casinha muito pobre. Muito, muito, muito pobre. Muito diferente das outras. Uma favelinha, assim, né? E aí um ficou meio assim, falou, ah, a gente vai pedir lá? Ali a gente tem que levar, não pedir. Falou, não, nós estamos fazendo trabalho de pedir, vamos lá pedir. A gente foi lá, bateu palma. Aí a pessoa ficou meio ressabiada, olhou meio de longe assim. Aí ela, o que que foi? Falou assim, ah, a gente tá fazendo Alta de Souza, campanha, né? Nós estamos passando aqui, recolhendo alimentos. Se tiver alguma coisa para poder doar, a gente faz isso. Ah, eu tenho alguma coisa, só um minuto. Aí passou um tempo, a pessoa levou uma lata de óleo. Aquela quando era aquelas latas, né? Que o pessoal usava para fazer cerol, né? É. A hora que ele chegou, entregou a lata, ele começou a chorar. Soluçado, 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 soluçado. Foi entender o que tinha acontecido. Ele tava com a corda pendurada lá atrás, que ia se matar. Ou seja, por que que foi levado lá? Então, se a gente quer ficar decidindo muita coisa e não der essa abertura para a espiritualidade, a gente perde essas oportunidades de fazer o que tem que ser feito. Então, se o trabalho é esse, faz. Então, tá aqui. Ele vai levar a gente onde a gente tem que ir. E é curioso que quando a gente ora decididamente para a espiritualidade, assim, para o nosso mentor, as coisas acontecem de uma forma tão
tão verdadeira, tão clara, que não tem como mais duvidar, né? Não, e aí você só duvida se você não pratica, né? Então, muitas vezes tem no próprio TikTok tem um monte de gente que bate na gente, né? Que a gente fala até um pouco mais aberto, porque eu gosto de falar muito pro público que não é espírita. Sim, Então, ao invés de falar de desencarne, eu falo morte, né? Eu sim. comecei a inverter alguns vídeos e falei assim, ó, você morreu, e agora? Aí Né? já vem alguém assim, não, morte não existe. Então Segundo, começa, então assim, não tô nem aí, eu não tô falando com ele, eu tô falando com a pessoa que nunca ouviu, e são muitas pessoas que nunca ouviram nada parecido com isso, né? Mas já tiveram experiências. Muitas e muitas pessoas me chamam ali no direct, principalmente, falando, ó, eu sou evangélico, minha família não pode saber, mas acontece isso. São percepções anímicas ou mediúnicas. é interessante que a minha esposa é evangélica, né? Eu comento isso aqui. E eu lembro que quando eu estava lendo a obra do André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, aí eu fui lendo em sequência, assim, né? Tanto que às vezes eu tenho até dificuldade de saber em qual Qual livro que livro, eu né? Eu li tenho tal também. coisa, eu fui lendo de um jeito que depois que eu li, eu até falei para uns amigos, eu queria esquecer para mim poder ler de novo como a primeira vez, né? E muitas coisas que aconteciam ali na história, eu terminava de ler, eu ia e contava para ela, ela tem a visão dela, né? Que a gente já sabe qual que é, do protestante, Uhum. mas ela fala assim, é curioso, porque eu já vivi isso, eu já aconteceu isso. Então, por exemplo, quando fala assim, um espírito desencarnou numa história, mas assim que ele desencarnou, ele já foi visitar tal pessoa ainda encarnada. Ela foi e falou, ó, aconteceu isso comigo. A pessoa sonhou, Uma aí pessoa desencarnou. próxima de mim desencarnou e ela não sabia, né? Ela ia falar, morreu, né? Mas ela não sabia. Então, assim, ela acordou de madrugada com o telefone tocando. Aí ela acordou, o telefone tocando. Não, não tocou. Não, tocou. Fulana morreu. Ela falou. Aí foi ver, olhar na época da Bina ali, né? Que ficava registrado, não tinha ligação nenhuma. E ela falou, morreu e ela veio aqui e me deu um murro. Então, que loucura, tal. Aí, no outro dia, Veio a passou um tempo, notícia. ligaram que fulano tinha desencarnado, tinha morrido. Então, quer dizer, você vê que acho que teve alguma história parecida na obra que eu li que despertou essa lembrança, né, nela, que ela me contou. Então, assim, ela é evangélica, não há, Vai chamar de revelação, alguma coisa assim, né? isso vai associar dentro da crença, ela fala assim, não, eu não sei explicar, mas já aconteceu. E várias outras que agora eu não me recordo, mas que eu ia lendo o livro, ia contando e ela gostava como uma história mesmo, né? Mas Uhum. muita coisa ela, não, nisso eu acredito e tal. Mas naquelas partes dos dogmas mesmo, tanto do espiritismo quanto do protestantismo, é onde se choca que não permite ampliar, né, o olhar assim, mas é interessante o que você falou, né? Muitas pessoas têm experiência, não sabem explicar, não tem uma explicação dentro daquela crença dela, só que às vezes por algum motivo ela não se permite Entender. ouvir o que o espiritismo tem para explicar, né? Não que esteja 100% certo, né? Aí, Mas novamente, não foi o espiritismo que inventou isso, né? isso. Isso é de todo mundo, de sempre, da vida, né? Sempre foi assim. Eu até brinco, eu falo assim às vezes, imagina um índio que tá lá em 2000 anos atrás, chega uma doença, e ele vai lá, toma um chá, sai do corpo, tem uma experiência com os antepassados que fala, ó, pega a casca daquela árvore com a raiz daquela outra e com a folha daquela outra, junta tudo, faz ali um chá e passa, dá esse chá para pessoa tomar para ela curar. E cura. Você já pensou em quantas variações de medicamentos possíveis numa floresta e de misturas e de doses para ele acertar aquilo? Tinha que matar muita gente, né, para poder acertar, para poder falar, não, é um conhecimento empírico. E esse é um ponto importante. Também dá para fazer desdobramento com drogas, porque você induz o corpo a uma alteração de estado onde ele te joga para fora consciente. Isso acontece, por exemplo, em cirurgias, as experiências de EQM, experiência quase morte, que a pessoa sai, vê a cirurgia, ouve todo mundo falar tudo, conversar, ele volta e lembra 100% consciente. Por quê? O corpo dele não estava preparado para ele lembrar, porque ele não lembra dos sonhos. Só que a droga alterou isso e ele passou a ter 100% de consciência naquele momento.
O uso de drogas também faz isso. Qual é o problema disso? Isso é descontrolado e ele pode ter problemas sérios. Então, assim, é uma forma que os antigos usavam com os chás e tantos outros alucinógenos para poder ter as experiências com os antepassados. Então, isso é cultural, né? E isso também acontece quando a pessoa usa ali uma droga que faz mal para ela. Ela pode ter essa experiência. Provavelmente, na grande maioria das vezes, não vai ser uma boa experiência por conta do que ela está afinizada. Mas é algo também que permite um pouco mais dessa consciência. E o contrário também é verdade. Às vezes você tem aquela habilidade e quando você começa a usar algum medicamento, você corta. Porque aquele medicamento altera o teu estado normal, que seria de lembrar mais, e você passa a lembrar menos. Alimentação, estresse, são todas coisas que acontecem ali no dia a dia, né, no Que aí você organismo, para de que lembrar. você para de lembrar ou você passa a lembrar mais. Então, são momentos da vida. Muita gente vai falar assim: durante tal idade eu tinha muito, agora não tenho mais. Ou então eu não tinha, agora eu passei a ter. Então, o que que faz ter ou não ter? Toda essa parte orgânica, que pode ter algum tipo de mudança, assim como um trabalho sério que você vai ali ser desenvolvido de forma proposital pela espiritualidade. Então, tudo pode mudar, né? Se ter e não ter, e ter mais ou ter menos, mediante essas situações. E nesses casos desses chás, desses alucinógenos, a gente vê relato e eu gosto muito de ler, eu sou um daqueles que é viciado em ler comentários, sabe? Na rede Uhum. social. E aí, quando tem algum tema relacionado a isso, né? Ayahuasca, enfim. Aí eu olho lá, a pessoa, pra mim foi maravilhoso. Eu me vi, né, num local belo, num campo, tive contato, tal. Para outros Foi terrível. foi terrível. Você acha que já é o mundo íntimo dela, da vibração, que seria um desdobramento e ela foi para uma região mais umbralina, o outro para uma região mais de luz? Ou pode haver mesmo também uma alteração ali na. Pode ser, mas a gente está sempre numa média, né? O que que acontece nessa média? Um dia você está muito bem, no outro dia você está mal, no outro dia você está bem, no outro dia você está mal. Então, você tem a tua média ali, mas nem Tem sempre a gente... oscilações. Então, Não pode quer ser dizer que... que se ela desencarnar amanhã, ela ia para um umbral. Não. Né? Então, muitas vezes você pode ter uma experiência no umbral ali, né? De não agradável, e isso não quer dizer que você vai para lá. Né? Até porque naquele momento talvez você não estava bem. Ou foi até levado para poder ajudar de alguma forma, Sim. né? Mas é algo para a gente trabalhar. Por isso que a reforma íntima, né, é muito batida em cima ali do espiritismo para a gente mudar essa média. Então, se você melhora a média, consequentemente os seus picos de alto e baixo, né, vão te levar mais alto e cada vez menos baixo. Menos inferior. É. Rodrigo, antes da gente ver aqui pergunta do público que nos enviou, né? Tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito que eu não fiz? Algum ângulo de abordagem sobre essa questão que a gente não. Eu acho que esse é um assunto interessante e eu acho que roda muito em cima dessas percepções, né, de medo. O que que o pessoal fala muito? Que, eu sonhei que eu saí, que eu descolei, mas tinha alguém sentado no meu pé e foi terrível. Então, o que há Sim, muito é espíritos que não são bons, né, principalmente por não estar ali com o ambiente totalmente iluminado. Essa saída já te coloca diretamente ligado a esses espíritos. Então, existem estratégias. Uma delas é o quê? Você imaginar a luz. Então, se você imaginar que você está com as mãos estendidas na direção e saindo uma rajada de luz em direção àquele espírito, se não for espírito bom, ele corre. Já aconteceu comigo muitas vezes de eu apontar para alguém e a hora que bate a luz no espírito, ele começa a dar risada e sorrir. Por quê? Era um espírito bom. Então, ele não é afetado. Então, o controle que eu tenho fora da matéria, ele é absurdo. Tudo que acontece fora do corpo, quando eu estou em desdobramento, eu tenho controle. Qualquer espírito que tentar me prejudicar, ele não vai me prejudicar me dando um tiro, me dando uma facada. Ele vai induzir na minha mente que aquela facada dói e eu vou sentir o desespero. Então é sempre eles tentando nos enganar que amedrontar, né? aquilo não é bom, que aquilo é ruim, eu vou te matar. E aí você fica desesperado que ele vai te matar. E aí você doa as energias para ele. O que eu acho, desculpa te interromper, né? Mas o que eu acho muito interessante no livro Libertação, quando o André Luiz vai junto com outro espírito junto lá para visitar o Gregório, né? Que é trevas, ele, vai ficar aqui numa salinha e trancam ele, é tudo assim, um clima amedrontador, mas ele sempre pleno, tranquilo, não, ameaça aí ele bem plausível, né? Compreendo o seu ponto de vista, porém, até que ele consegue negociar, Sim. né?
eu acho que é mais ou menos nesse sentido, né? A gente tem que desenvolver esse tipo de equilíbrio baseado muito na fé, né? Então, se você sabe que você tem o total controle, que você consegue criar o que ninguém mais desencarnado, ninguém consegue fazer isso. Se você consegue, na verdade, você que dá as cartas. Então é o que você controla. Vem o espírito, não. Ixi, quantas vezes eu acordava assim, eu percebi que tinha algum que eu já batia a mão aqui e jogava uma rajada de luz em cima, porque é rápido, é instantâneo. Então você controla, né? Se você estiver ali sendo amedrontado, não. Põe a mão, acabou. Resolve o problema. Qual livro? Não, você ia falar mais, desculpa, você ia falar mais Não, acho coisas que é para mais em fazer? cima disso mesmo, assim, para as pessoas não terem medo. Tá. Então precisa ter esse conhecimento para ela entender que é ela que dá as cartas, para que ela consiga controlar e, né, e ter experiências boas. Porque assim, nos livros que tratam dessa questão, assim, qual que tem? Vamos dizer, o Kardec, do desdobramento, mas tem algum outro que a pessoa possa se aprofundar nesse assunto dentro da doutrina espírita? Dentro Ou... da doutrina espírita tá tudo muito pincelado, né? Então o André Luiz vai trazer alguns casos ali, ele não vai ensinar técnica, nada, mas em muitas situações ele mostra isso acontecendo, né, de alguma forma. Mas tá sempre bem assim nas entrelinhas, né? Em Entendi. muitas situações que aparece ali. Mas o Espiritismo, ele não costuma, não tem, acho que nenhuma obra assim Acho que mais porque completa. por objetivo é justamente o que você falou, né? Mais conduzir até por evangelho no lar, a reforma íntima, que aí automaticamente, a partir do momento que você queira dar atenção para isso, acho que seria o. Se a gente pegar todo o Espiritismo, não tem nada que vai te ensinar, ó, como que você vai desenvolver sua psicofonia. A psicofonia, você tem que trabalhar o chakra do lado direito na omoplata ali. Não tem nada falando disso. Por quê? Porque justamente traz a mediunidade. Então, se você tiver a reforma íntima, a vontade de ajudar e querer fazer, isso já é um grande passo para você conseguir, né, desenvolver isso. Por quê? Você vai ter espiritualidade trabalhando em cima. Não é você sozinho fazendo algum tipo de trabalho ali com a tua capacidade anímica, né? Você tem ali todo um contexto. Então, estar no bem, fazendo bem, bem direcionado e fazendo um trabalho sério já é 90% do que precisa. Perfeito, excelente. Vamos ver aqui a pergunta do público. Desde já a gente agradece o carinho, né, de cada um de vocês. Coloca aqui nos comentários a sua experiência pessoal, né, em desdobramento, um caso que você tenha vivenciado, para que a gente também possa ter aqui nos comentários como um campo até de estudo, pesquisa, né, para a gente analisar a experiência pessoal de cada um, né. Você já teve experiência em desdobramento, você teve recordações bem lúcidas, né? O que que aconteceu nesse Já instante, né? encontrou com alguém, né? Encontros, né? Que mais? Resgates, encontros. E para a gente saber que você chegou até aqui nesse momento do episódio, coloca aqui nos comentários desdobramento. Você colocar aqui desdobramento, a gente vai saber que você chegou até nesse instante. Vamos separar aqui a pergunta. Deixa eu achar aqui. Ó, vamos ver se a gente consegue atender aqui alguns, ó. A Gislaine diz assim, ó, sinto muito cheiro forte em casa. Por exemplo, fósforo riscado, o que pode ser? Isso daí tem duas formas de analisar. Se mais de uma pessoa sente o mesmo cheiro, é, um, é algo físico. Então, esse algo físico pode ter uma origem natural ou pode ser algo, aí sim, usando o ectoplasma para materializar. Então, isso foi uma percepção que todo mundo sentiu. Então, foi algo ou materializado ou ele já é físico. Quando é uma percepção que só ela tem, aí é uma capacidade anímica dela, ou seja, ela está sentindo com o perispírito, vamos dizer assim, né? Então, é uma percepção que ela tem de sentir cheiros que outros não têm. Então, ela está captando esse cheiro, talvez, no plano espiritual, né? Então, é uma das capacidades anímicas, por exemplo. Então, é identificar esse ponto, né? Se é algo que todo mundo sente ou se é ela. Ou seja, é uma capacidade dela ou é algo que foi criado, né, por materialização, ou que é talvez algo que a gente acha que é de outro mundo e não é algo simples ali, né? Sim. É, uma outra pergunta aqui, ó. Nos aniversários, os nossos ancestrais, eles nos visitam?
só os que ainda não reencarnaram? A visita, como que um encarnado vai visitar à distância? Pode acontecer, se ele estiver dormindo e entrar em desdobramento, ele consegue fazer essa visita também. Mas a gente vê, principalmente ali por André Luiz, que há momentos, né, principalmente de festividade, que esses espíritos podem, né, ter a permissão ali de nos visitar. E eles vêm em caravanas. Tava te falando há pouco, né, da gente começar, de um encontro de jovens que a gente fez, Perfeito. né? E no momento final lá do encontro de jovens, estava todos os jovens sentados na grama, de vedados, e foi feita ali foi até o Álvaro, né? O Mordecai que puxou, que estava participando com a gente, começou a fazer uma prece, e aí por psicofonia ele veio um espírito e começou a falar, né? E depois teve a clarividência de que veio um ônibus cheio de gente, porque nessa atividade eu estava pedindo para eles lembrarem de um desencarnado que eles tinham muito amor, que eles tinham perdido. E ele viu que esses espíritos desceram numa caravana e ficou um do lado de cada criança. E foi assim, comovente demais, sabe? Ou seja, foi um ambiente onde já sabia que ia acontecer, provavelmente pela intuição esse momento já foi preparado e esses espíritos vieram para poder encontrar E aí aqueles que essas tinham a crianças. mediunidade ostensiva, cada Já um começou percebeu a a sua perceber coisas maneira. diferentes. Interessante, né? Então, sim, são momentos. Não foi do acaso, vamos aparecer, não. Isso tudo é programado, né? Então, a programação na espiritualidade a gente não sabe muito bem como é que funciona, mas eles dão conta de colocar 300 pessoas dentro de um avião, né, que vai cair. Você imagina se eles não conseguem fazer um encontro de espíritos ali. Então, é um Bonito, trabalho né? que realmente impressiona bastante. Interessante. E até você falando sobre essa questão da visita, né? Muitas vezes a gente fala assim, psicografia, o espírito desencarnado e tal. Mas o Allan Kardec, ele faz um experimento, né? Que um dos membros ali do grupo fala assim, ó, me chamem, me evoquem tal hora. Aí ele vai e dorme. Aí ele fala, escreve, acredito, através de um médium. E aí eles fazem várias perguntas pra ele. Ah, mas você pensa assim, tal, tal. E depois ele tem na revista Espírita. Isso é bem interessante, né? Não é comum, mas Isso acontece muito, principalmente com crianças. Muitas vezes o filho que está com muito problema, ele dá a manifestação. Fala, não, eu tô encarnado lá, mas eu tô com problema com a minha mãe por isso, por isso, por isso, por isso. Tenho ódio dela, tenho. Então, sim, há olha, muitos trabalhos também no mediúnico que o espírito está encarnado. Sai do interessante. corpo, é levado e como um espírito desencarnado, que ele vem como perispírito, né? Comunicação Aí você vê normal. que é possível, né? Não cai em Possível. contradição o que a Não, gente estuda na questão do de forma alguma. desdobramento, né? De forma alguma. É o mesmo princípio. Vamos ver aqui, ó. O que acontece quando um cachorro da família morre? Ele é solto nos campos celestiais? Então, o animal, ele também, tendo o desencarne, ele mantém o corpo espiritual e ele geralmente reencarna de forma mais rápida. Mas pode acontecer dele e ficar ali um tempo, né? Ou seja, cada caso é um caso. Mas a gente vê muitas experiências de fora do corpo, onde sai o cachorro, sai o dono, os dois se abraçam e saem voando os dois juntos. Vão passear. Interessante, Né? hein? Então, esteja ele encarnado ou desencarnado, também é possível encontro. E O aí, animal também tem o o animal desdobramento. tem também. E essa saída, muitas vezes eu sonhei que eu tava com o cachorro tal, né? Que desencarnou e que encontrou e que brincou. É uma experiência fora do corpo. Totalmente possível. Interessante. A Jaque pergunta assim, ó. Como melhorar as percepções durante os trabalhos mediúnicos? Depende de qual percepção que ela tá querendo ter, né? Então, o trabalho mediúnico sempre vai puxar um pouco mais para a tua função. Mas isso daí é trabalho de energização, não tem muito o que fazer. Então, o que que é esse trabalho de energização? Mais simples, mais simples. Você fechou o olho, fez uma concentração ali. Eu quero trabalhar a clarividência frontal. Então, você vai imaginar que dentro da sua cabeça ali tem uma lâmpada. E essa lâmpada acende e apaga. Acende e apaga. Acende. Então, você imagina essa luz que é isso aqui só. 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Quero fazer da clareaudiência, garganta. Psicofonia, garganta. Aí eu quero ter mais intuição, coronário. Então você imagina que um pouquinho para dentro ali tem uma lâmpada e pisca. Então é um exercício. Se você ficar fazendo muito exercício diferente, você não consegue focar. Então é um exercício só.
faz ele durante meses seguidos, ou sempre que possível. Eu faço isso faz 20 anos, não parei ainda. Então, sempre fazendo em todos os pontos que a gente quer focar. Então, é um jeito que funciona bem. Rodrigo, eu queria agradecer, bate-papo muito bom, e deixar esses minutinhos finais aí para você concluir esse podcast da maneira que você quiser. Eu que agradeço, né, a visita, o carinho todo de vocês, né? Foi bem importante. Estou aqui com a minha esposa que viemos aqui. Ela deixou até de trabalhar hoje, ela pediu uma folguinha para poder estar junto, me acompanhando. Mas deixar aqui o convite para que a gente tenha vontade acima de qualquer coisa. Porque vontade é o primeiro caminho. Se você quer ter uma experiência fora do corpo, a primeira coisa que você tem que entender é que ela existe. E se essa experiência existe, você precisa ter uma vontade inquebrantável de sair do corpo. Então, toda noite eu vou fazer um exercíciozinho? Vou. Então é o quê? Vou imaginar a luzinha. Toda noite. Faz a prece. Pede para a espiritualidade que existem equipes no plano espiritual que só fazem esse trabalho. Ajudar as pessoas a saírem de forma consciente. Porque um que está desdobrando de forma consciente é um trabalhador a mais. Então essa vontade de querer, de fazer, é o grande passo. Porque se você, às vezes acontece da gente acordar fora do corpo já. Então, só de você acordar fora, você não precisou nem fazer exercício nada, mas você acordou. Porque alguém te acordou ou você de forma espontânea acordou. Por que que isso aconteceu? Porque antes você estava pensando. Durante o dia você estava conversando com alguém que teve essa experiência. Ou você viu um vídeo do Rodrigo ou de outro falando sobre aquilo. Então você consome esse conteúdo, você começa a vivenciar aquilo, você começa a desejar aquilo. Mesmo que você não faça exercício, vai acontecer de forma espontânea, porque você está desejando durante todo o dia. E se isso for principalmente é, em favor do próximo, a gente sempre fala que quando a gente pede para os outros é mais bem atendido, né? Então, Perfeito. vou sair para quê? Para ajudar. Vou sair para fazer como aquele fez junto com o André Luiz lá, de num passe dar 5 vidas de vida, 5 meses de vida a mais para alguém. Né? Vou resgatar, vou entrar nas profundezas do umbral, se precisar, para buscar o filho de alguém que está em sofrimento e acalentar um coração de uma mãe. Esse é meu trabalho. Então, colocou isso na cabeça, com vontade, vai acontecer. Então, é uma ferramenta muito importante que todos nós temos e que a gente pode aproveitar. Todo mundo pode fazer isso. Todo mundo. Basta querer e basta ter vontade. Então, se a gente for resumir aqui, acho que é um convite, né? Para cada um para ser instrumento do Cristo. Porque aquele que está lá no umbral, atolado até o pescoço, com a mão assim, pelo amor de Deus, me tira daqui, precisa de alguém que seja a mão do Cristo e vai lá buscar. Que eu seja esse que tira. Se envolve em luz, seja a mão de Jesus e vai tirar, vai resgatar, vai amparar. Deus auxilia as criaturas por meio das próprias criaturas. Seja instrumento. Perfeito, maravilhoso. Então fica esse convite para todos nós. Gratidão mais uma vez. E obrigado por cada um de vocês que chegou até aqui nesse momento, que a gente possa estar junto na próxima semana. Muita paz a todos. Até mais.